sejam bem-vindos a mais um episódio do Marianas Podcast. Eu sou a Mariana. Eu sou a Mariana. Entrem, fiquem à vontade, a casa de vocês e que a gente possa ser uma boa companhia. Em falar em boa companhia... Nossa, hoje tá espetacular, hein? Que boa companhia, hein, Nossa, Mariana? mas de responsa, hein? De responsa. Olha, quando a gente falar o nome, eu aposto que se você for de Maringá, você vai falar, ele já foi meu professor. Aposto. A maioria das pessoas que eu conto fala isso. E é com muita honra que a gente recebe o palestrante, mentor, contador de histórias e desde os 14 anos, o professor Nailor. Uhul! Afinal, Mariana conta um? Mariana conta 2 e você, professor Nailor, o que é que conta pra gente? E eu conto pra vocês que a arte existe porque a vida não basta. Ai, Hoje nós vamos olha, falar coisa- de arte. E a arte existe pra isso, pra não deixar a gente pior do que a gente é. Exato. Maravilhoso. Professor, foi maravilhoso isso que você acabou de falar, porque a gente vai te contar agora. A nossa primeira convidada foi uma aluna sua, Ah, é? a Cláudia Braz. Ah, nossa, Sabe a Claudinha? claro. Aham. Professora de literatura. Professora de literatura. Isso mesmo. E a conheço, gente excelente. finalizou Com o essa. primeiro episódio com essa frase. Ah, é verdade? Aham. Olha Então foi isso. Muito É legal. Mônica do Ferreira Goulart. Sabe que eu conheci o Ferreira Goulart? Você aonde? Conheci um dia, eu estava no Rio de Janeiro, fui ao Ah. Rio de Janeiro e fui dar uma palestra no Rio, na verdade uma sequência de palestras, e eram intercalados. E eu sempre quando vou a Lapa beber, que ali um bairro boêmio e tal, e eu Uhum. sentei num bar na Lapa, e daí eu tô sentado, eu tava sozinho, olhando um sujeito sentado ali, eu olhei aquele cara, que ele parece o Goulart, cara. Eu nunca cedio ninguém, nunca peço autógrafo, nunca faço, eu sou uma pessoa mais assim, contida para essas coisas, salvo para escritores. Quando é escritor, eu sempre fico assim, mais... Uhum. E aí aconteceu, eu tenho muitas histórias com escritores. Mas olha aquele cara, eu falei, cara, é o Goulart. Levantei da minha mesa, fui lá dar licença, Ferreira Goulart. Ele falou assim, eu. Aí eu falei, cara do céu, cara, sou professor de literatura, sou seu fã, não é? Eu não quero te incomodar, pelo amor de Deus, não quero te incomodar. Só que me dizer que eu sou um professor de literatura lá do Paraná e que eu sou seu fã. Ele falou, onde você tá? Eu falei, não, eu tô sentado ali, tá com quem? Eu falei, não, tô sozinho. Eu falei, eu também tô sozinho, senta aí. Pronto. Ai, mentira. Não, a gente bateu o papo mais de 2 horas. Eu disse a ele que eu ensinava Augusto dos Anjos a partir de um ensaio que eu tinha lido dele. Falei, cara, mudou minha vida o dia que eu li seu ensaio. Sou fã do cara. Sempre dei aula de uma maneira, mas o dia que eu li o seu ensaio sobre Augusto dos Anjos, falei, cara, vou mudar meu jeito de dar aula. E mudei, e foi graças ao seu ensaio. Ele falou, cara, aí quando a gente começou a conversar, e o mais legal de tudo, no final ele pagou a conta. Maravilhoso. Só sentar, beber com o cara. Foi Maravilhoso. muito bom. Foi uma experiência muito interessante. E falar em Augusto dos Anjos, tem uma história que você foi até a casa dele já. Eu fui até, com 19 anos de idade, eu saí de Maringá e fui até Sapé de carona de caminhão. Fui de carona. Pra conhecer ali. ele? Pra conhecer a casa onde Augusto dos Anjos havia morrido. Onde havia nascido. Ah, Ele nasceu, antigamente a gente falava Paraíba, capital Paraíba. aham. Quando assassinaram João Pessoa em 1930, que desencadeia a Revolução de 30 e coloca Getúlio Vargas no poder, Uhum. foi por conta da morte do João Pessoa, que pouca gente sabe é tio de Ariano Suassuna. Sério? Ariano Suassuna Pessoa. Não é? O Ariano Suassuna é filho nada. do João Suassuna. É isso, tio de Ariano Suassuna. Aí eu fui até lá, só que depois as cidades foram desmembrando, como é a característica do Brasil, e o município que ele nasceu, onde ficava o Engenho Pau d'Arco, se chama hoje Sapé, fica a 70 quilômetros do centro de João Pessoa. Uhum. E aí eu fui até lá. Até lá. Só que lá, na verdade, não se chama mais Engenho Pau d'Arco, né? Se você procurar Engenho Pau d'Arco, você não acha. E, obviamente, como o Brasil é um país que não respeita a cultura que ele tem, não respeita nada, não mantém a cultura, isso se perdeu. Uhum. Quem porventura estiver nos ouvindo e quiser ir a Paraíba, quiser ver o lugar lindo onde Augusto Sanches nasceu, a Fazenda Pau d'Arco tá lá com a igreja, com a casarão, com tudo lindo, com a casa da babá dele, que é o museu, a casa da Aia, que cuidava dele, hoje é onde é o museu. Uhum. Vai em Sapé e procura ruínas da usina Santa Helena. É lá que ele tá. Já fui muitas vezes, dezenas de vezes, Uhum. né? E quando foi o programa do Jô, eu fiz essa reivindicação, porque eu tava com Sem Terras, haviam tomado aquela fazenda. Uhum. Porque a usina faliu e pedi no ar que o governo liberasse aquilo, tirasse Sem Terra de lá, com todo o respeito à causa que eles possam Sim. ter, mas enfim, aquilo é um patrimônio da humanidade, eu não quero nenhum Sem Terra lá. Não é? Eu sei que isso talvez vá soar mal para as pessoas que estão me ouvindo aqui, mas enfim, eu não tenho, cada um. Eu acredito nisso. Eu acho que Augusto dos Anjos está para além do bem e do mal, a gente não pode misturar as coisas. Ninguém aceitaria que alguém invadisse o MoMA, né, o MASP ou qualquer coisa do gênero, não teria sentido. Sim, Né? Porque você pega o particular e superpõe
ao social, ao geral. Até porque isso é um problema social muito mais complexo, né? Muito do que mais a gente complexo. falar Não, e só outra? especificamente. Não, e não né? pode, e É você não muito pode, maior, eu não posso assim. tirar eu não posso vestir um santo e desvestir o outro santo, que se você invade um museu, Sim. na verdade, você acabou. Se eles invadem, Uhum. destroem. Bom, enfim, o governo da Paraíba atendeu o meu pedido depois do programa do Jô, tirou ele de lá. E eu fiz 2 pedidos, que a casa que ele morreu em Leopoldina, em Minas Gerais, estava abandonada Uhum. e que ela também fosse, o governo de Minas Gerais, a cidade de Leopoldina desapropriou a casa, transformou no museu e eu fui dar palestra na inauguração desse museu. Acha? Que Quando que legal! foi isso? Muito bem. Quando que foi isso? Isso foi em 2012. Em 2012, logo depois do programa do Jô, no final do ano, Você isso já aconteceu. foi. Sinal que eu sei, por isso que eu sei que os fatos estão conexos. Aham. Aham. Que realmente aconteceu por conta disso. A Rosângela Lima, que ainda é minha amiga, era então secretária de Cultura e ela me convidou para fazer. Eu doei um quadro que eu tinha do Augusto dos Anjos, está no museu. Uhum. Ah, legal. E quando eu fui a primeira vez a Sapé, a primeira vez não, eu fiquei encantado porque o Augusto dos Anjos escrevia embaixo de um tamarindeiro. Né? Tem um poema super famoso dele chamado Debaixo do Tamarindo. Né? Tem um poema chamado Árvore da Serra, belíssimo, Uhum. que ele fala sobre a relação que ele tinha com a natureza. Eu peguei tamarindos da árvore dele, que ele escrevia, que deve ter uns 200 anos, trouxe para minha casa, Ah, que legal. fiz um clone da árvore dele e eu tenho um tamarindeiro na minha casa, no lugar de Você festa na minha acha? casa, se chama Jardim Augusto dos Anjos. Aê, que que da legal. hora! E assim, Pois é. eu ouvindo você falar e eu pensando que uma pergunta, você acha que para ter arte precisa transcender a racionalidade? Na verdade é assim, eu penso assim, existe uma arte que diz, como a arte concreta, por exemplo, que é essencialmente racional, Hum. como uma parte do modernismo quis fazer. Mas ao mesmo tempo que a gente tinha isso, a gente tinha o surrealismo, que falava da escrita automática, que eu acho que é bacana. Mas eu acredito assim, não tem como, porque racionalidade é um conceito falho. Né? Porque a neurociência provou que primeiro a gente sente, e depois a gente pensa, e depois a gente age. Então o Descartes disse, penso, logo Logo existo. existo. Mas isso está equivocado. O neurocientista português Antônio Damasio, que é o maior neurocientista português, ele disse, tem um livro dele chamado Saber e Sentir, e o erro de Descartes, em que ele diz, sinto, logo existo. Então essa é a tônica de hoje. Portanto, mesmo que a gente queira fazer uma arte racional, é difícil, porque, na verdade, o sentimento vem primeiro. Então, tudo que a gente está pensando, quem está nos ouvindo agora, primeiro vocês sentem o impacto da nossa fala e depois vocês tentam racionalizar. É Então, verdade. a razão está um passo depois do sentimento. Eu acredito nisso. Eu te fiz essa pergunta porque a gente vive num país em que a era do coach está muito em alta, né? E você Sim. tem que ser. Tem a questão da disciplina e de você criar um hábito e aquilo tudo assim. E eu tenho medo disso ir deixando a gente irracional demais, sabe? Tirando um pouco sabe, a essência do prazer, do negócio, assim. Eu acho que a gente tem que considerar 2 coisas aqui, Mariana. O bom de vir para as Marianas é que você pode chamar qualquer uma de Mariana, que dá tudo certo. Tudo Não é certo. Eu penso que aí a gente tem que considerar 2 coisas. A primeira coisa é o seguinte, o poder de um coach é muito restrito. As pessoas acham que o coach pode fazer uma mudança grande na vida, mas você não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada com você sem a sua permissão. Isso é uma Sim. coisa que a gente tem que considerar. Né? Ninguém vai fazer nada por você se você não permitir. Por isso, quando eu ensinava direito, eu ensinei muita coisa na vida. Né? Eu ensinei direito, ensinei teoria geral do direito, ensinei direito comercial, ensinei literatura brasileira, portuguesa, história geral e do Brasil, história da arte. Eu ensinei muita coisa ao longo da minha vida. Ensinei produção de texto, gramática, enfim. Mas quando eu ensinava meus alunos meus alunos de um modo geral, mesmo os alunos do cursinho, né? Durante muito tempo trabalhei em cursinho pré-vestibular e eu acho que isso me ajudou a formar quem eu sou. Muita gente fala assim, você podia ocultar esse lado da sua vida. Eu não tenho por que ocultar. Eu sou professor, eu nasci professor, eu gosto de ser professor, eu vivo para ser professor, eu não quero ser nenhuma outra coisa. Tanto que as pessoas querem me apresentar, eu digo, me apresentem como professor, porque é o que eu sou. Na verdade, eu trabalho em muitas outras coisas. Sou conselheiro executivo de 2 escritórios de advocacia, sou conselheiro executivo da Federação Nacional de Revendedores de Seminovos. Mas se você perguntar o que eu sou professor. Então, o que acontece é que quando a gente olha a estrutura do conhecimento, não dá pra gente falar assim,
eu vou pegar uma determinada pessoa e essa pessoa vai modificar a minha vida porque necessita, de alguma forma, da minha autorização. Uhum. Né? O dono de tudo na nossa cabeça se chama cérebro. A nossa mente domina absolutamente tudo. O Miguel Noleles tem um livro chamado O Verdadeiro Criador de Tudo, que é o cérebro. Então eu dizia aos meus alunos o seguinte, há uma diferença fundamental, e vale para os nossos ouvintes aqui, para quem estiver ouvindo, há uma diferença fundamental que todo mundo precisa saber. É a diferença entre ofensa e dano. Ofensa, eu xingo você. Mariana, você é uma burra, você é uma idiota, você é uma otária, você não sei o que lá. Você pega se você quiser. É como se eu oferecesse essa caneca e dissesse, Mariana, pega essa caneca. E você não pega. Com quem fica a caneca? A caneca fica comigo. Uma ofensa é igual. Eu posso xingar você do que você quiser. Mas você só vai ser boba, burra, feia, chata, se você aceitar. Isso. Se você não aceitar, eu sou um maluco xingando você na rua. Não, eu sou um maluco xingando você. Você vai ficar olhando e falando assim, que esse cara é louco. Tá me xingando, falando uma coisa nada a ver. Não é? Quer dizer, eu não tô te ofendendo porque você tem autoestima bem trabalhada. Vai dizer, cara, esse cara é louco, aloprado e pau. Eu não Isso é tenho, porque eu ofensa. não tô brincando. Isso é ofensa. Outra coisa é eu sacar uma arma e dar um tiro em você. Aham. Isso é dano. Uhum. Só que 99,99% dos problemas que tem aí fora, na internet, são ofensas baratas. E as pessoas, elas se deixam guiar por isso. Né? Elas se entregam a essa falácia que tem na internet. Um cara que não sabe nada vai lá e acusa você de um monte de coisa. E as pessoas que fazem, respondem. Eu não respondo. Então, se você me agride na internet, não dou nem atenção. Né? Se eu acho que você não merece a minha atenção, não dou a menor atenção para você. Ninguém vai se criar às minhas custas. Você pode ver que não tem polêmica me envolvendo na internet. As pessoas tentam. Né? Eu tenho um episódio engraçadíssimo que um sujeito escreveu para mim no LinkedIn e disse, você é um idiota. Não é? Mas ele nunca me conheceu. Do não me nada. conhece. Do nada, acordou. Eu postei um texto e ele disse, você é um idiota. Olha, você é um idiota é uma opinião. Não é verdade? O idiota pode ser ele. De repente ele olhou no espelho e falou, você é um idiota, e escreveu, mas estava se olhando. E propriamente foi isso que aconteceu. Exato. Mas eu não entrei no mérito e falei assim, que você está falando isso, seu otário? Quem é você para falar nada disso? Eu escrevi kkkk. Pensando numa piada nerd, é uma risada potássio. Não é kkkk. Não é verdade, não? Não é. Boa. É uma piada hélio. Kkkk é uma piada potássio. Potássio. Boa. Não é? É coisa de nerd. Aí o que A acontece? Mariana se identificou bem. Boa. Aí o que acontece é que eu disse, aí ele falou assim, eu tô te ofendendo e você tá rindo? Eu disse, você não tá me ofendendo? Não é verdade? Não, você disse que eu sou idiota, a sua opinião? Eu não é verdade, aceitei não. a ofensa, É a sua né? opinião, Eu não é verdade não. Mas você é babá. E eu kkkk. Chegou uma hora que ele foi ficando irritado. Aí ele começou a gritar, escrever, xingando. Ele ficou tão aloprado com ele mesmo que ele me cancelou, né, que é um Bloqueou. termo contemporâneo, né? Ele me cancelou, me bloqueou, e o que aconteceu? E tudo some. Quando você cancela, tudo absolutamente some. Então, na verdade, ele estava brigando com ele mesmo. Alguma Sim. coisa lá dentro dele estava incomodando, o estava incomodando, e ele me encontrou e resolveu fazer. Mas se eu não dou lado, né, se eu não permito que isso aconteça, ele bate e escorre, né? É uma parede absolutamente impermeável. Eu não sou totalmente impermeável. Né? Agora, eu posso sentir uma coisa ruim, porque primeiro eu sinto, mas eu tenho o controle sobre aquilo que eu vou fazer com você. Eu não posso controlar meu sentimento, mas eu posso controlar a reação ao sentimento que eu tenho. Isso é que é muito Mas bacana. eu acho que é uma construção também, Sim, né? com certeza. É uma Não- construção, É uma claro. construção, não é... Eu falo assim, eu e a Mari, a gente sempre conversa muito sobre isso. De tomar cuidado de quem a gente pede opinião, de não ouvir a opinião de todo Sim. mundo, sabe? De não se importar, né, Mari? Sim. A gente conversa muito sobre isso. Porque é importante a gente já se blindar. Falar, cara, o que vir, fechou, Sim. segue a vida. Só que, puxando o outro lado, eu queria entender por que a gente vive... Quer dizer, eu acho que eu tenho mais ou menos a resposta, mas por que as pessoas hoje na internet, elas têm uma facilidade muito grande de ofender o outro? Mesmo que o outro não receba essa ofensa. Sim. Mas assim, que momento a gente encontrou no direito, né? De entrar numa foto de alguém e questionar a roupa que a pessoa usa, o cabelo que a pessoa tá, se a pessoa tá gorda, magra, se a pessoa fez uma sobrancelha. Sim. A gente se encontrou nesse direito, Sim. né? Aí eu já penso, a gente sempre pensou isso. A diferença é que agora a gente abriu a caixinha de Pandora e tá podendo escrever. Você sabe que um preconceito é formado em 7 segundos? Em 7 segundos é formado... Uma boa impressão é formada em 11 segundos. Mas um preconceito é formado em Mais 7 rápido, né? Nossa. segundos. Então é muito rápido. Porque eu tô dizendo, é mais forte que você. Uhum. Agora o que acontece? Eu olho uma coisa e não gosto. Vejo uma coisa e digo, cara, isso é completamente fora daquilo que eu concebo para determinada situação. Mas o meu papel é não exteriorizar
aquilo, a não ser que que a minha opinião tenha sido pedida, ou que aquilo faça parte do meu métier mesmo, do meu trabalho, fazer aquilo. Alguém me pede assim, quero a opinião do texto. Aí, se quero a minha opinião do texto, eu vou dar a opinião do texto. Se eu gostei, eu vou dizer que gostei, se não, mas vou fundamentar de qualquer maneira. Mas o fato é que o Freud, no Mal-Estar da Civilização, disse uma coisa muito interessante. Civilização é repressão. Sem repressão não há civilização. Não é verdade? Eu tenho vontade de arrotar. Eu tenho vontade de fazer xixi na rua. Eu não faço. Não é verdade? Eu estou me reprimindo para aquilo. O meu impulso, para usar uma expressão dele, a minha pulsão natural é fazer aquilo. Mas eu não faço porque não é civilizado fazer aquilo. E só há civilização se há repressão. Não fui eu que disse, foi o Freud. E é um texto dos anos 30, no Mal-Estar da Civilização. Não é? Então, o que acontece, veja o nome, Mal-Estar da Civilização. E respondendo à pergunta do Instagram, o Vargas Llosa, o peruano ganhador do Prêmio Nobel, tem um livro perfeito, que para quem está nos ouvindo tem que ler, perfeito, se chama A Civilização do Espetáculo. Nós estamos vivendo a civilização do espetáculo. E o Instagram te permite ter, para usar uma expressão do Andy Warhol, ter seus 15 minutos de fama. Né? Então você vai no Instagram e naquele momento você destila seu veneno, você destila seu ódio. Mas veja que o Mal-Estar da Civilização, 2004, o Mal-Estar não, a Civilização do Espetáculo é de 2004, aprofundando uma ideia que o filósofo francês Guy Debord já havia feito nos anos 60. O pai da ideia de que a gente vive na sociedade do espetáculo é do Guy Debord. Mas o Vargas Llosa, de alguma forma, ele torna um pouco mais palatável o pensamento, a filosofia do Guy Debord. Então ele consegue fazer com que as pessoas entendam. Só que não havia Instagram em 2004. Isso foi antes, né? Não havia Instagram. Não. O Facebook ainda estava engatinhando. Né? Hoje, e o Facebook não deu a essa sanha crítica, esse desejo de aparecer, ele não conseguiu pegar tão forte quanto o Instagram. É verdade. O Instagram é muito mais, a vaidade está muito mais vista no Instagram. Pelos filtros, né? Eu quero que as pessoas saibam o que eu tô comendo, o que eu tô bebendo, eu quero que elas saibam se eu tô na academia, se eu não tô, elas querem que elas saibam que eu fui à festa ou se eu não fui. Todo mundo quer, como se a sua vida efetivamente fosse significativa. A vida de 99% das pessoas no mundo, acho até mais, não tem significado algum. É completamente inoportuna. E já que eu comecei falando do Goulart, o Goulart foi muito amigo da Clarice Lispector, que é Deus, né? Deus de saia é Clarice Lispector. É, maravilhosa. Quando a Clarice morreu, ele escreveu 2 poemas para ela. Mas quando ela morreu, ele ficou tão assim, tão chocado com a ideia da morte dela, que ele escreveu um poema chamado A Morte de Clarice Lispector, que ele diz: enquanto te enterravam no cemitério judeu de São Francisco Xavier, hoje corrigiram um poema para o cemitério do Caju, mas o texto original diz: enquanto te enterravam no cemitério judeu de São Francisco Xavier e o clarão do teu olhar soterrado resistia ainda, o táxi me levava à borda da lagoa em direção a Botafogo. E as árvores, e as pedras, e as nuvens no vento mostravam alegremente que não dependem de nós. Olha que coisa linda. É isso mesmo. Se a Clarice morreu e o mundo não acabou, não vai acabar pela minha morte. Exatamente. Não é verdade? Não vai acabar por 99% dos tontos que estão expondo a sua ideia assim, não fundamentada nas redes sociais. Mas é um direito que eles têm. Não é verdade? As pessoas dizem que a rede social deu voz aos idiotas. Né? E eu acredito nisso. O Nelson Rodrigues disse isso antes. Na verdade, que os idiotas vão tomar o mundo não pela competência, mas pela quantidade. Sim. E tem um ditado argentino que diz que se os idiotas voassem, a gente jamais veria o sol, não é? A luz do sol. Na verdade, graças a Deus eles caminham. É, ainda bem. É, porque assim, existe até uma linha meio sombria do marketing digital que o cancelamento vende, né? Vende, claro. Claro, porque Claro. você vê, assim, os mais absurdos que acontecem na internet. As pessoas fazem propositalmente, né? Claro. Tipo assim. Hater é uma profissão. Né? Ser um hater é uma profissão. O cara é hater. Não, e tem artista que gosta de ter hater, né? Porque assim, então, se eu tenho hater é porque eu tô em evidência, né? Eu tô Quem faz mais sucesso nas novelas da Globo, o mocinho ou o vilão? Só parar pra pensar. vilão. Não, sempre, vilão. né? E eu É o notei, mito do anti-herói. principalmente esses players aí da nova, da internet, tal, os mais, ou essa galera que traz uma pegada mais assim, você precisa batalhar, você não precisa fazer uma faculdade. Sim. Tem uma galera Sim, que faz sim, isso, né? sim. Eles abrem muita caixinha de pergunta. E tinha uma específica, eu peguei essa semana, ela tava meio sumida. Daí ela abriu uma caixinha de pergunta. E a caixinha de pergunta tinha a seguinte pergunta. O meu marido me traiu. O que eu faço agora? Ela respondeu assim: os homens traem, se adapte a isso. Se a pessoa respondeu isso,
Obviamente, ela tava esperando a polêmica. Sim, claro. Claro. Não é verdade? Ela levantou o pé da Cara, rede pra alguém cortar. Mas cortou Nossa. bonito. Aquela caixinha, meu, regaçou um Claro. atrás. Aí pronto. Claro. O algoritmo entrou pra ela Claro, e o bagulho e aí vai embora. desapareceu. Sim. É óbvio que a gente sabe isso, entendeu? Mas a Sim. pessoa, quando ela escancara uma Sim. verdade como essa, e também não tem como generalizar, Sim. e é um assunto muito complexo, Sim. né? E, Mamíferos são polígamos. é, Na verdade, a gente é mamífero e a gente é polígamo mesmo. A gente gosta. A civilização faz a gente tentar ser monogâmico. Tentar Monogâmico. ser monogâmico. Mas, de novo, é uma tentativa civilizacional. Ela se dá no campo da moral. Uhum. Né? A moral Isso. faz você não ser polígamo, mas não ser polígamo na frente dos outros. Não é verdade? Porque tem o polígamo discreto e o polígamo indiscreto. As pessoas, elas não ligam de serem traídas, eu acho. Eu acho que as pessoas ligam de que as pessoas saibam que elas foram Desculpa, É traídas. né? isso que eu ia verdade. falar. É. As pessoas, elas não Isso. ligam de ser traídas. É o político. Eu vou ser O cancelada político, ele com não liga de certeza. roubar. Ele liga É. de ser pego roubando. Ele liga de ser Porque ele fica exposto. indignado. O Tanto é verdade. problema tá na exposição, né, A gente viu professor? vários políticos que são presos e ficam deprimidos, doentes e morrem na cadeia, porque ele considera aquilo um insulto Aham. ao direito que ele tem de lesar a coisa, Direito tem de a roubar. coisa pública. A coisa pública. Mas assim, foi até cruel. É tipo, até cruel, gente, você colocar tão exposto para mais de 1 milhão de seguidores uma frase como essa. Porque você chega a ser quase uma irresponsabilidade, porque você não sabe como aquilo vai. Pô, não, Vai então eu vou chegar pra outras aceitar. pessoas. Entendeu? Então eu vou aceitar. O cara me trai, me trata mal, então eu vou aceitar. É Mas isso aí. também, sabe o que acontece? É assim, é muito né? louco. E se isso não me importa? Eu também é uma outra coisa maluca. E se não me importa? E se eu tenho, por exemplo, uma mulher, eu gosto dessa mulher, essa mulher sai com outros homens e eu não me importo? Na Sim, verdade, sim, o que outra pessoa tem com isso? Né? E se ela não se importa, o que tem com isso? Não, Ah, claro. Não tem... Mas o que eu questiono mesmo é um grau da responsabilidade na internet. Eu acho que a gente Não, sim, mas perdeu um pouco a noção, assim. né? completamente. As pessoas, na verdade, elas não tinham nenhuma noção. E também não tinham voz. Então Agora a gente elas não têm voz, sabia. né? Agora elas continuam isso. sem noção, só que com voz. É. Não é verdade? É E aí isso o mesmo. sujeito, o cara que é idiota, o que ele faz pra internet? Ele exagera a idiotice que ele traz dentro dele. Ninguém pode É. dar aquilo que não tem. Uhum. Não é verdade? Você não dá o que você não tem. Né? O cara fala assim, hoje mesmo participava de um determinado encontro e alguém disse assim, fulano mudou demais. Não, fulano não mudou. Fulano era daquela maneira. Agora a gente conhece um lado que a gente não conhecia. É. Um lado sombrio da pessoa que você não conhecia. Então eu acredito nisso. Eu acho que isso é importante. Então, muita gente acha que o papel da escola é educar as pessoas. Esse é um conceito equivocado. Primeiro que educação não é fim, né? Na verdade, educação é um processo. Na verdade, a educação é um resultado. O processo é ensino-aprendizagem. Então, por exemplo, eu tenho um filho, eu digo de 14 anos, eu digo Miguel, veja, de novo a repressão, né? Miguel, não fale de boca aberta, não coma de boca aberta, desculpe, não fale de boca cheia, não coloque o cotovelo em cima da mesa, Miguel, limpe os pés, Miguel, diga por favor, Miguel, diga obrigado. Isso tudo é repressão. Sim. Eu reprimindo ele. O que acontece? Mas eu estou ensinando ele a fazer isso, Uhum. para viver em comunidade e ser aceito em sociedade, não é? O que acontece é, quando o Miguel vai à casa de alguém, o que acontece? Ele não fala com a boca cheia, ele não come de boca aberta, ele diz com licença, por favor e tal, não sei das quantas. E as pessoas olham para mim e dizem assim, nossa, seu menino é um garoto bem educado, não bem ensinado. Mas o que eu fiz foi ensinar. Então, o processo é ensino-aprendizagem. E o resultado disso é educação. Educação. Então, a mãe só sabe se o filho dela é educado quando ele está na presença de outras pessoas. Então, as mães que estão nos ouvindo aí, que estão acompanhando as Marianas, você quer saber se meu filho é educado ou não. É assim que você vai saber. Você vai saber vendo que ações ele tem fora de você. Porque a pessoa fala assim, mas em casa, às vezes você fala assim, seu filho é bem educado. E você fala assim, não é? A mãe fala assim, é? Educado. Ué? Ela se espanta. Por quê? Porque ela conhece o filho dentro do muro da casa dela. Agora, em casa, você é adolescente, você tem que desafiar alguém para você poder crescer. É assim entre os animais. Você É desafia natural, o né? macho dominante. Uhum. Mas lá fora, o importante não é o que você faz dentro da sua casa, é o que você faz lá fora. Então, porque a gente é julgado pelo relacionamento que a gente tem com as pessoas. Por isso que eu digo que o cara não ficou idiota com o tempo. Ele era idiota. E a internet revelou para as pessoas a idiotice que Ele que encontrou tinha. uma referência Ele também, né? encontrou, Porque daí você junta com o outro ali, ó, vira uma manadinha ali Isso. e vamos lá, né? Vira um clube. Vira um clube, O não clube vira? dos É idiotas. verdade. Vira o Ah, clube dos... Tem um É, filme que era o Clube dos Cafajestes. Esse é o Clube dos é o Idiotas. clube dos E é idiotas. grande, hein? E é- Tem membro, hein? Menino, tô pra dizer que tem mais idiota do que não Sim, idiota, é hein? porque a galera do bom senso não fica falando muito, por isso que a gente Sim. não encontra, É, entendeu? é verdade. É isso verdade. mesmo. É O verdade. que a gente não pode, o que a gente tem que passar é ao largo disso. Né?
A gente tem que, quando você pensa, você tem uma noção de quem é você, de quem é o mundo, e uma noção razoável de qual é o mundo que te cerca, você tem que ir passando ao largo dessas coisas. Né? As Uhum. coisas estão acontecendo que você vai passando e vai embora. Né? Porque o mundo é feito de basicamente 2 tipos de pessoas: os cães e as caravanas. Então, enquanto as caravanas passam, os cães latem. Né? Deixa o cão latir. Lá na frente você não ouve mais aquele cão. Lá na frente vai aparecer outro cão. E assim vai. Assim é a vida. Uhum. Né? Assim que é a vida. A gente tem que entender isso. E você pode escolher, né? Ou tá E de não, um claro lado que pode ou de escolher. outro, né? Tanto, quer ver uma coisa linda? O Nietzsche, o filósofo Nietzsche, Uhum. em 2 ensaios, na Gaia Ciência e no Sobre Verdade e Mentira no sentido extramoral, o Nietzsche diz uma coisa interessante. Ele fala sobre o conceito do eterno retorno. As pessoas pensam que eterno retorno do Nietzsche é a história ser cíclica. Sempre você está vivendo uma coisa parecida. Mas quando o Nietzsche fala em eterno retorno, não é disso que ele está falando. Ele está falando que é o desejo que todo ser humano tem de voltar a uma vida que ele considerava muito legal. Né? Então, eu vivi um momento da minha vida em que eu fui muito feliz. Qual é o desejo que a gente tem? De voltar a viver aquela experiência. Isso que é o eterno retorno. E Uhum. não é a história vai voltar a acontecer, nada disso. Uhum. É que vida que eu levo, que vida que eu tenho, que eu gostaria muito que não acabasse. Agora, essa vida é uma construção, é o que você estava dizendo, é uma construção. Uhum. Eu construo isso. Agora, se eu for parar a minha construção a cada vez que chegar um pedreiro metido e meter o bedelho na forma como eu estou construindo a minha vida, eu vou passar o resto da minha vida infeliz e eu nunca vou terminar a minha construção. Não é verdade? Porque eu sempre fico ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Então, eu acho que isso é uma coisa, isso que é passar ao largo da vida. Uhum. Eu quero construir uma vida para chegar lá na frente e falar assim, cara, se eu tivesse que viver essa vida de novo, é esta vida Viveria que eu tudo gostaria de ter vivido, de viver outra vez. Então, Uhum. se você perguntar, na próxima encarnação, se tiver encarnação, você gostaria de nascer o quê? Professor. Eu fui extremamente feliz, eu sou extremamente feliz ensinando. Eu Sim. sou extremamente feliz de estar aqui com vocês agora. Né? E quando eu estou aqui mesmo. Eu não estou pensando, meu celular está desligado, eu não estou pensando em que alguém quer falar comigo, nem ninguém. Eu estou vivendo esse momento. Não carpe diem, no sentido no sentido latino do termo, mas eu estou vivendo o momento que está aqui. Eu sou uma pessoa que aproveita a chuva quando chove. Eu Uhum. aproveito o sol quando está sol. Quando é noite, eu durmo. E quando é durante o dia, eu fico acordado. Eu não fico reclamando que escureceu, nem reclamando que o sol já nasceu, nem reclamando que está chovendo, nem reclamando que nada disso. Eu faço as coisas que eu tenho que fazer no momento em que eu tenho que fazer aquelas coisas. Muita gente já disse, se você seguisse sendo advogado, você podia ter ficado milionário. Fato, podia mesmo. Eu ganhei bastante dinheiro sendo advogado, mas eu gosto de ensinar. Eu sei que eu sei ensinar e as pessoas que são ensinadas por mim também sabem disso. Esse é meu pagamento. Uhum. Obviamente eu ganhei dinheiro, não posso ser hipócrita. Eu tenho uma vida boa, né? Se comparado ao Brasil, eu tenho uma vida muito boa. Mas a grande questão é, isso tudo é fruto da minha construção, de não ter desistido da ideia de continuar lendo. Eu não sofro porque o menino do Instagram, ou do YouTube, ou do Facebook ficou milionário falando uma bobagem qualquer. Eu não tenho inveja disso, nem me preocupo com isso. Porque eu acho que é a característica do nosso tempo. Eu sou um homem do meu tempo. Né? Hoje tem Instagram, eu uso Instagram, eu também posto no Instagram, eu também posto meus poemas no Instagram, e eu sou feliz que tem Instagram. Uhum. Tem gente fazendo coisas, tem gente fazendo, mas elas passam ao largo de mim. Eu não dedico a minha vida a elas. Algumas pessoas dedicam, né? Algumas pessoas têm essas pessoas como seus heróis. Eu não as tenho como heróis. Eu aceito que elas sejam da maneira que elas são. Porque não é errado nem certo ser dessa maneira, assim como não é errado nem certo ser da maneira que eu sou. Uhum. Né? O legal é você viver o seu tempo. Isso. O poeta D.H. Lawrence disse que a vida é um fluxo à frente. Eu deixo fluir. E é isso. Bom, acho que a gente pode tirar algumas lições já, né? Não, eu vou largar tudo. É, Eu vou vai- começar uma outra faculdade. Primeira lição, não se dê tanta importância assim, galera, né? Isso o mundo mesmo. não gira em torno de Não você. gira. Minha terapeuta me falou isso. Ela me fala isso toda a terapia, mas essa semana ela falou de novo. Que eu falei que meu pai tava meio doentinho e eu não podia atender ele. Aí ela falou assim, mas poderia ter atendido depois. Aí eu falei, mas e se acontecesse alguma coisa? Mas você é médica? Que assim, quem é você na fila do pão? Você não ia Sim, resolver ia nada, resolver. entendeu? E aí ia ser muito interessante isso. E também não se importe tanto, né? Já que também você não se dá essa importância, não precisa se importar tanto e vive a vida, né, professor? Eu acho que. Você sabe que eu fui dar palestra num lugar e chegou lá, a pessoa apresentou a plateia para mim. Dá a impressão que eu tinha ido falar, assim, sei lá, tava dando uma palestra em Oxford. E tava Uhum. todo mundo que conviveu com o Newton ali, sabe? Aquela questão, o Newton mudou a humanidade. Né? Então, algumas Sim. pessoas vêm ao mundo
para mudar a humanidade. Uhum. Né? O Newton é uma dessas pessoas, o Einstein é uma dessas pessoas, Aham. Michelangelo, Rafael, não é? Donatello, esses caras mudaram o mundo, esses caras vieram para mudar o mundo, Napoleão Bonaparte e tal. Beatles. Não é? Beatles, os caras vieram e mudaram, né? O mundo caminhava de um jeito, de repente alguém veio, deu uma bordoada e o mundo mudou de rumo, saiu do trilho, assim, foi abrir uma outra, formou um delta, assim. Mas eu não sou essas pessoas, eu não sou uma dessas pessoas, na verdade, eu sou uma pessoa comum, né? Eu vim para cá para eu poder viver o meu tempo e tentar traduzir esse tempo como professor e de alguma forma juntar passado e presente e explicar isso para meus alunos de modo que fizesse sentido na cabeça deles. Então, eu acho que é muito importante a gente... eu disse para as pessoas, quando o cara fez uma apresentação da plateia como se eu estivesse falando assim só com gênios. E eram, na verdade, estudantes. Pode ser que lá no meio tivesse algum gênio, que eu duvido, mas pode ser que tivesse algum gênio. Não que eu seja um gênio, não sou não. Mas, claro que os gênios, eles não estão pulando por aí. Não é todo dia que tem um Einstein. Né? Esses caras não nascem todo dia. Então, a gente tem que aceitar que grande maioria é gente comum. Gente que tem habilidade, que trabalha pra caramba, como eu, levanta, vai trabalhar e paga boleto. Enfim, o Einstein não estava preocupado com isso. Apesar dele ter sido durante parte da vida dele um cidadão absolutamente comum, o Einstein trabalhava numa empresa de patente. Ele era secretário de um departamento que libera patente. Pouca gente sabe disso. O Einstein, quando concebeu a teoria dele, a base da teoria da relatividade, ele ficava olhando pela janela da departação pública que ele trabalhava. Então, repara, Jorge Luiz Borges era secretário de uma biblioteca, Charles Bukowski era secretário de uma biblioteca, Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrade e Lima Barreto eram funcionários públicos de baixíssimo escalão. Então, na verdade, a gente acha que essas pessoas foram deuses, na verdade, o cara era um cara que pagava boleto e tal. Fora isso, ele fez uma coisa incrível. Mas eu disse a esses garotos, quando eles todos assim, quando apresentaram eles já estavam empavonados, os caras estão mais empavonados ainda. Então eu falei, cara, eu quero fazer um exercício com vocês, antes de começar a falar. Fiquem em pé, todos ficaram em pé, coloque o dedo no seu umbigo. Eles colocaram o dedo no umbigo, acho que alguns ali deviam até falar em umbigo, né? Mas eles colocaram o dedo no umbigo. E porque hoje hoje a situação é feia. Mas eles colocaram e eu disse, vocês estão sentindo alguma coisa girar? Estão sentindo, não? Não, não, ótimo. Galileu já disse que a Terra, o Sol não gira em torno da Terra. A Terra é quem gira em torno do Sol. Se a Terra não tem essa importância, o seu umbigo é que não tem. Então podem sentar, que a gente acabou de aprender uma lição. Tem que ter humildade. Sim. Você não pode aprender uma coisa que você pensa que você já sabe. Você só pode aprender se você aceita que você não sabe. Então a humildade é um valor extremamente importante. A humildade é um valor que precisa ser cultivado. Não a humildade como as pessoas entendem. Humildade, o fulano é humilde. Se você fala, a gente chama gente pobre de gente humilde. É uma bobagem. A humildade é uma virtude do espírito. Então, tem gente rica que é humilde, tem gente que é pobre que é extremamente arrogante. A humildade não tem absolutamente nada a ver com a condição financeira. Tem a ver com a maneira como o seu espírito é mais ou menos evoluído em relação à forma como você lidar com o mundo. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, podia ter ficado uma mulher bilionária. Mulher Teresa hoje, imagina a Madre Teresa hoje com Instagram. Ela estava batendo o Cristiano Ronaldo com 500 milhões de seguidores e faturando horrores, não é verdade? Para a sua obra. Mas esse não era o propósito da Madre Teresa. A Madre Teresa, quando foi entrevistada por um jornalista, ele acompanhou uma semana, quando ela ainda morava em Calcutá, não é? Para acompanhar o trabalho dela, cuidando de doentes, de mendigos, lavando ferida e tal. E aquilo cheirava muito mal. Você imagina que é uma pessoa sem tomar banho e putrefando em vida. E ao final de uma semana, depois de acompanhar, ele disse a Madre Teresa, por dinheiro nenhum do mundo eu faria o que você faz. E ela respondeu, eu também não. Exatamente isso. Eu não estou aqui por dinheiro. Não é por dinheiro. Eu também não. É genial, né? Eu também não estou aqui por dinheiro. Que por dinheiro eu também não faria isso. Não é por dinheiro que eu estou fazendo. Então, é um nível acima. É a pessoa que está 2, 3, 4 tons acima. Não à toa. É um nível de evolução. Tem uma frase que eu aprendi esses dias que também me fez pensar sobre isso. Que é assim, eu trocaria tudo que eu sei por aquilo que eu não sei. Não sei, claro. Cara, eu achei isso... Trocaria tudo que eu tenho. Aquilo que eu tenho por aquilo que eu não sei. É isso mesmo. E é isso mesmo. É muito legal você pensar, eu não sei nada ainda. E por mais que eu tenha estudado muito, eu não sei nada. A graça é não saber. E aqui quero até dizer uma coisa. A gente repete exaustivamente, muita gente repete exaustivamente, a propósito disso, que o Sócrates, na sua apologia, na sua defesa, quando o Sócrates foi condenado à morte porque ele cobrava para ensinar. Sabiam disso, não? Esse foi o crime do... Sério?
não era proibido cobrar dinheiro para ensinar alguém. E o Sócrates, como não podiam prendê-lo, ele incomodava as pessoas, Aham. incomodava os poderosos. Uhum. Então eles arquitetaram, provavelmente o STF daquela época, arquitetou fez um ardil para poder pegar o Sócrates. Mas o Sócrates, ele morreu sereno, não é verdade? Tem duas histórias legais aqui. Ele morreu sereno. Uma é que enquanto o soldado preparava a cicuta, porque ele morreu com cicuta, envenenado, né? Preparava a cicuta para o Sócrates tomar, o Sócrates, olha que história linda, o Sócrates estudava flauta. Ele Uhum. estava estudando flauta, o cara preparando veneno e estudando flauta. E aquilo incomodou o soldado. O soldado falou, o que você está fazendo? Ele falou, estou estudando flauta. Ele falou, você está entendendo o que eu estou fazendo? Né? Ele falou, sim, eu estou entendendo. Sabe o que eu estou fazendo? Sei, está preparando veneno que eu vou tomar. Sim, daqui a pouco você estará morto. E você está estudando flauta? E o Sócrates responde, é que eu quero morrer sabendo mais essa área de flauta. Olha isso. Por isso ele é Sócrates. Deus. Ainda dá tempo E de eu- aprender mais um pouquinho. Claro, eu vou morrer daqui a pouco, mas não é agora. É. Não é verdade? Como diz a malandragem, 19 não é 20. Não é verdade? 19 não é 20, eu não morri ainda, ué? Por que eu não vou? Então, isso prova que a gente pode continuar aprendendo para sempre. Mas um equívoco é, sempre que traduziam Sócrates, traduziam a apologia do Sócrates, não é? Eles traduziam a frase como o Sócrates dizendo, só sei que nada sei. E se você verificar, 99,99% das pessoas que estão nos ouvindo, se eu disser cite Sócrates, as pessoas vão dizer, só sei que nada sei. No entanto, Sócrates não disse isso. Não é? Porque, na verdade, as traduções eram feitas, traduziram do grego antigo para o latim, não é? E o latim foi traduzido para o inglês, para o francês e tal, e daí para o português. Então, na verdade, a gente sabe que toda tradução é uma traição. Não é? Uhum. A pessoa ela vai traduzindo, ela vai mudando segundo ao seu bel prazer. E chegou para nós essa frase cristalizada, só sei que nada sei. Mas eu li a tradução do professor Sérgio Avrela, aqui da Federal do Paraná, é a primeira tradução direta do grego antigo. E o que o Sócrates disse faz muito mais sentido. O Sócrates disse, aquilo que eu não sei, não digo que sei. Foi isso que ele disse. O Sócrates sabia que ele sabia muita coisa, mas ele não atribuía a ele um conhecimento que não era dele. Uhum. Isso é genial. Eu não vou dizer que eu Isso sei uma coisa. É muito mais socrático isso. É muito É. mais Mais legal. sacada, muito mais sacada. Aham. Esse é Sócrates. Esse é o homem que virou a chave, né? Assim como Napoleão, assim como todo mundo, virou a chave da filosofia ocidental. Não, ele virou a chave. Sim, a gente fala que Sócrates é o pai da filosofia, mas é o pai da filosofia ocidental. Na Aham. verdade, Aham. Confúcio viveu antes do Sócrates. É. Então, é o pai da filosofia ocidental. E é interessante que por que o Sócrates é o pai da nossa filosofia? Não havia filósofos antes do Sócrates? Claro que havia. Pitágoras é pré-socrático, Tales de Mileto é pré-socrático, Bias de Priene é pré-socrático, Cleóbulo de Lindos é pré-socrático, Heráclito, que disse que ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, é pré-socrático, Empédocles, que disse o mundo é feito de 4 elementos, terra, fogo, água e ar, é anterior a Sócrates. Então por que o Sócrates é que é o pai da filosofia e não esses caras? Porque começa com Sócrates e todo mundo para trás do Sócrates é pré-socrático. Assim como a gente chama história pré-história. Né? Por quê que todo mundo é pré-socrático? Porque o Sócrates foi a primeira pessoa que entendeu que pensar era uma atividade. Sim. O que você faz? Eu penso. Uhum. Não é verdade? Eu passo o dia pensando. Isso é uma atividade, né? É tão uma atividade que é muito rara nos nossos tempos. Não é verdade? Não? É muito raro as pessoas que pensam. Não é Olha. verdade? As pessoas vão lá, trabalham, elas ganham dinheiro, pagam um boleto, vão à Disney, sei lá, vão a qualquer lugar e pronto. É né? tudo no Então, automático. Essas né? duas histórias eu acho que... E você tem que seguir uma regra de tempo também. eu acho, Exatamente, né, cara? redimensiona. Eu parei para dizer, para o que você está fazendo. E é engraçado, porque às vezes as pessoas falam assim para mim, e deve acontecer com todos vocês aqui, com certeza. Quem tem mãe já passou por isso. Você está fazendo nada, a sua mãe fala assim, o que você está fazendo? Você fala assim, não estou fazendo nada. Aí sua mãe fala assim, então vem me ajudar a fazer uma coisa. Cara, eu estou fazendo nada. Esse Deixa momento é o rapidinho. momento de fazer nada. É. Né? E às vezes as pessoas falam assim para mim, o que você está fazendo? Não estou fazendo nada. Então vem aqui em casa beber uma cerveja. Não, beber uma cerveja e fazer alguma coisa. Eu tô fazendo nada. Eu estou fazendo nada agora. Agora é um momento que eu tenho de não fazer nada. Por exemplo, eu estou conversando com vocês, tomando aqui a minha cerveja. Por isso eu quero fazer uma pergunta. A Heineken patrocina vocês? É uma patrocinadora? Não, fica Não. a dica aí, viu, Mas a Heineken? Se gente vocês gostaria, quiserem. Heineken. O Heineken. Cara, Cara, distribuidores da região aqui, do Paraná, da Poxa. Heineken. Cara, patrocinem as Poxa. meninas, velho. Olha o bate-papo que a gente tá fazendo olha essa aqui. conversa que legal. Patrocinem as meninas. E ó, Heineken. Valeu. Muito obrigada. Merchan. Merchan. Ô, professor, isso. deixa eu fazer uma pergunta. Fácil.
Fácil. vá- Não. não Então vá deixa eu fazer. Não, a vez da Mari, faz. Deixa eu fazer uma Fala, pergunta. fácil. Olha, eu acho que você vai gostar dessa. Vamos lá. É. Eu quero saber. Paul, Ringo, George. Peraí, quem que faltou? John Lennon. Ou John. John. Quem que John. era o melhor? Eu não sei se era o melhor. Quem eu gosto mais, disparado. John Lennon. John? John. Por quê? Sempre Por pra quê? mim, sim. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Gosto mais do John Lennon pós-Beatles, sabia? Sério? Sério? Todo mundo não gosta da Yoko Ono. Eu gosto. Eu gosto demais da Yoko Eu Ono. gosto gosto. A demais da Yoko Ono, ela revelou... É uma coisa engraçada, né? Todo mundo fala de empoderamento feminino. Você quer mais mulher poderosa do que uma mulher que não é um símbolo de beleza, porque eu posso dar um exemplo de atributos para Yoko Ono, mas é. beleza não é o forte dela. Padrão, verdade? né? Ela não entra num padrão. Não, ali. não é. Ela É. não é no, beleza não é. Ela não tá no que se eu pegar o cânone da beleza, não é. A Yoko não se encaixa. Mas o que acontece? Ela pega um dos homens mais desejados do mundo, um Beatle, qualquer um deles, todos eram muito desejados. Uhum. Mas ela pega o mais desejado, né? O cara que tem que na verdade dá aquela cara, porque quando você pensa em Beatles, primeiro você pensa em John e Paul, na verdade que sempre se bicaram, porque são Aham. dois gênios, Aham. todos são geniais. Uhum. Mas, na verdade, eles dois acabam estampando como qualquer vocalista estampa uma banda. E os dois Aham. eram Os dois compositores e tal. cantavam, né? Mas o fato é que, quando ele conhece a Yoko Ono, e ele conhece a Yoko Ono numa situação bem inusitada. Quero contar aqui essa situação. favor. que é bem Por inusitada. favor. Em 1966, ele vai a uma exposição. A Yoko Ono era uma artista plástica de Aham. vanguarda, não é? Ela era uma artista conceitual. Uhum. E ele vai, alguém convida ele pra ir, se eu não me engano, Brian Epstein, convida ele pra ir a uma exposição da Yoko Ono. E ele vai. E quando ele chega à exposição, John Lennon, imagina, né? Ele chegou, cara, no lugar. E a Yoko não deu nenhuma bola pra isso. Né? Aquilo, de alguma forma, Foi aí que feriu ela ganhou. um pouco o ego do cara. Aham. Todo mundo babando ovo pra ele e ele nada. E de repente ele sobe numa caixa, olha no fundo, sobe uma escada, olha no fundo. Lá no fundo tinha uma luzinha escrito sim. Era um conceito. Aham. Você caminha, sobe, uma hora vai dar certo pra você. É a ideia, Uhum. né? Presumo. Aí ela chega num quadro, tava escrito assim: pregue um prego. Tinha um monte de prego e era um quadro. Pregue um prego, era a obra, não é? Pra você interagir. Aham. E aí ele falou: vou pregar um prego. Ela falou: 5 shillings. Você pagava 5 shillings e pregava um prego. Aí ele para e fala assim: 5 shillings? Pra eu pregar um prego? Ela fala: 5 shillings. Essa é a minha exposição. E daí ele fala assim: então vamos fazer o seguinte: eu vou te dar 5 shillings imaginários e você me deixa pregar um prego imaginário. Ela falou: feito. Ali nasceu, ó. Ah, que Uhum. Ali deu bonitinho. liga. Aí um dia ela convida ele pra ir à casa dela. E ela gravava. Inclusive tem um disco dele, 72, lindíssimo, em que ele grava a canção Well, 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 em que toda a canção é ele gritando. Ela diz que o grito liberta. E às vezes não tem vontade de gritar. Uma hora você tem vontade. Mas Às direto. Aí às você grita vezes. pra caramba. Direto. Vocês fazem, eu também grito. Eu grito. Eu acho importante gritar. Aham. Sim. Porque você te enche o saco do mundo, aí você vai e grita aquilo pra se dar uma alivia. Como chorar. Uhum. Muita gente fala assim: não, eu tento não chorar. Por quê? Eu não tento não chorar, não. Se eu tenho vontade de chorar, eu choro. Eu acho que chorar é uma coisa bacana. Dizem até que o choro é livre. E eu levo isso a sério. Eu acho o choro livre. Se alguém faz uma coisa e eu tenho vontade de chorar, eu choro. Não interessa se eu tô em público, como aconteceu agora umas 3 semanas, eu chorei. E se eu tiver que chorar, eu choro mesmo. Eu vou ao cinema, eu choro. Eu tô assistindo um filme em casa, eu choro. Alguém me conta uma história e eu choro. Aí eu ensinou pra ele a terapia do grito que ele coloca nesse disco e na canção Well, 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 mais fortemente. Depois na canção God também ele faz isso. Mas o fato é que ela leva na casa dela. A Yoko Ono era filha de um banqueiro, mulher rica, sempre foi rica. Uhum. Ela não se escalou no John Lennon, como todo mundo fala. A mulher idiota foi lá, nada a ver, e desmanchou a banda. A Uhum. banda já estava pra desmanchar, com Uhum. Yoko sem Yoko. Né? Ela pode ter catalisado a separação, mas ela não foi o elemento que separou. Já vinha uma discordância forte Aham. entre eles. Ela só acelerou o inevitável. Bom, o fato é que ele vai à casa dela e chega na casa dela, a sala não tinha mobília. Ele olha e falou assim: ué, mas não tem mobília? Você tá morando aqui agora? Ela falou: não, eu moro aqui faz tempo. Não tem mobília na sala? Ela falou: claro que tem. Se você fosse mobiliar a minha sala, como você mobiliaria? Aí ele falou: eu Imagina. faria isso, faria aquilo. Ela falou: pronto. É a sala do seu gosto. Cada pessoa vem aqui e decora mentalmente a sala. E essa sala agrada a todas as pessoas. Gente, Então, ela é. percebe? Olha. Hoje eu gosto mais ainda da É. Yoko. Não é meio não é fora da curva, não é legal? Aham. Quer dizer, Aham. como você aborda um cara desse? É louco. Eu ganhei em 86, eu ganhei o prêmio Helena Collodi, o primeiro prêmio Helena Collodi.
E Helena Collodi estava viva, pois foi minha grande amiga de 86 até 2004, quando ela morreu, foi minha grande amiga. Eu tenho cartas, eu tenho poemas que ela fez pra mim. Isso é Ai, legal. gente. Desculpem, mas eu tenho poemas que ela fez pra mim. Eu sinto. Desculpem, pobres Não queria mortais. confessar isso aqui. Olha, Gente, foi mas, mal. não é? Tenho cartas dela pra mim, de um monte. Eu tenho música do John Lennon pra mim. Aí, pois é. Aí, tá vendo? Tem sim. Situação, Confia. né? É. Entendo, Bruno E aí o Marrone. que aconteceu? Ela senta do meu lado. Ciente que eu havia ganho, ela senta do meu lado. E ela sentou do meu lado, eu pensei, cara, o que eu vou falar? Eu quero falar uma coisa pra ela. Mas na hora eu achava que eu queria falar uma coisa assim, eu queria falar uma coisa genial. Helena Collodi, eu quero falar uma coisa genial. E não vinha nenhuma coisa genial. E eu olhando, completamente sem graça, assim, olhava pra ela do meu lado, sentada do meu lado. Aí, a hora que criei coragem daquela respirada, assim, virei pra ela e falei assim, olha o que eu falei. Eu tinha 26 anos, ela tinha... Não, 26 não. Foi em 89, eu tinha 26. E ela disse, eu disse, a senhora é a mulher mais bonita que eu conheço. Olha o que eu disse. A senhora é a mulher mais bonita que eu conheço. Até aí, idiotice total. O legal não é o que eu disse. Ela pega a minha mão, ela coloca a mãozinha dela assim, ela tinha uns 70 anos, nessa época, 70 e pouco, coloca a minha mão no meio, coloca a mãozinha dela em cima e fala assim, se você tivesse me dito isso 50 anos atrás, eu me casaria com você. Aí, amor à primeira vista. Ai, que bonitinha, cara. Muito genial, não é? Muito. genial. É que nem Maravilhoso. louco. É muito... Posso contar mais uma história? Mas Claro, deve. todas. Eu fui à casa do Manuel de Barros, poeta Manuel de Barros. Uhum. Manuel de Barros ganhou o prêmio Nestlé em 1989. E eu tentando de todo jeito, fã louco assim pelo cara. Eu adoro poetas. Poesia, quem me conhece, quem teve aula comigo, sabe que poesia que fura meu coração. Eu leio poesia todo santo dia. Não tem nenhum dia, de domingo a domingo, 365 dias por ano e 6 horas, eu leio poemas. Eu acho que a poesia é fundamental, a poesia é necessária, não é? E aí o que acontece é que eu fui à casa do Manuel de Barros, consegui com a neta do Manuel de Barros que ele me recebesse. E aí fui até a casa dele. Falei, ele vem te receber, tal dia. Né? Vai receber você na sexta-feira. Pode ser sexta-feira, tipo amanhã? Pode. Né? Ele morava em Campo Grande. Catei meu carro, com mais minha irmã, meu cunhado. E vamos embora, Manuel de Barros, vamos. Posso levar duas? Pode. Posso levar. E meu amigo, Ademar José Gevaero, o maior ufólogo brasileiro, tá no History Channel direto, meu grande amigo de adolescência. E ele morava lá, editor da revista UFO, a revista de ufologia mais antiga em circulação no mundo. É dele. Nossa. Aqui de Maringá. Meu Sério? grande amigo, sim. Ele Legal. tá direto no History Channel. É o maior ufólogo brasileiro, um dos 10 maiores do mundo. Legal. Quando a NASA abriu os arquivos, ele foi o primeiro ufólogo convidado. Olha No que mundo, legal, que no da mundo. hora. É, muito, muito, muito genial. Um dos grandes nomes do agroglifo e tal. E ele foi também. Pô, quero ir também, fui. Cheguei à casa do Manuel de Barros e conversa. Fiquei 4 horas. 4 horas na sala da casa do cara. E, claro, eu quero fazer o quê? Uma pergunta inteligente. Na verdade, você quer fazer uma pergunta. Quando vocês vêm aqui, vocês não ficam pensando assim, putz, quero fazer uma pergunta. Não é assim? Sim, Você é uma pessoa, toda quero fazer uma vez. pergunta e tal. Aham. Você tem aquela pergunta que vale 1 milhão que você quer fazer, Aham. né? Chego lá, falei assim pra ele, pensando em influência e tal, qual é o homem mais inteligente que o senhor conhece? Pensando que ele vai me citar alguém pra eu poder ir atrás, comprar todos os livros e ler e falar, puta, esse cara influencia. E olha que Manuel de Barros responde pra mim, o capataz da minha fazenda. Cara, quando ele responde isso, desarma completamente, fica desarmado. Sim, Capataz sim, da minha sim. fazenda, não é verdade? E na hora você fica assim, completamente sem ação, sem saber o que fazer. E a sequência natural é perguntar por quê, não é verdade? O capataz da minha fazenda. E eu perguntei por quê. E ele responde, olha, esse não é Manuel de Barros, porque ele entende a linguagem dos pássaros e eu não. Gente. O cara é poético em Cara. tudo, né? Mamãe, que é isso, O cara? cara é um Que gênio. é isso? Como é que um cara desse não atravessa você com uma lança? Sim. Não é verdade? Então, isso tudo, eu tô falando de gente aqui do Brasil. Nós estamos conversando sobre. Esse é o Brasil que tá rodando por aí. Não é verdade? Uhum. Manuel de Barros era um fazendeiro que criava gado. Né? Quer dizer, e dentro daquele homem absolutamente simples, sai. Obviamente, ele era um homem muito culto. Uhum. O Manuel de Barros é primo do Roberto Campos, economista. Né? Uhum, Não, sim. ex-ministro da Fazenda, o ministro. Eles estão em Londres, então não é um qualquer. Né? Sim. Não é um qualquer, claro que Uhum. não. Não é, e nem dá pra ser. Mas não tem a ver com o estudo formal dele, tem a ver com a percepção que ele tinha Da vida. da vida. Não, mas olha, isso daí me acendeu uma coisa. Eu trabalho numa agência, né? Eu trabalho no Scred. E aí,
A pessoa mais inteligente da minha agência é meu vigilante mesmo. E você sabe por quê? Porque ele é uma das pessoas que eu mais gosto no mundo, assim. Ele é tão sagaz, assim. Ele cuida exatamente de tudo, sabe? Ele sabe quantas vezes as pessoas entram e saem da agência. Ele sabe a placa do carro. É o trabalho dele, mas Sim. é o além, Mas ele sabe? desempenha isso com E você maestria. sabe aquela coisa. Então, ele, na verdade, ele é muito mais importante que, né? Sim, Sem ele não sim, tinha nada, entendeu? sim. Assim, então é isso Nós mesmo. chegamos aqui em Maringá, lá no Teatro Calil Haddad, tinha um vigilante do Teatro Calil Haddad chamado Pedrosa. O irmão do Pedrosa trabalha para mim. Pedrosa era assim. Ele era o grande astro do Calil Haddad. Você ia ao Teatro Calil Haddad, Aham. o grande astro era o segurança do Calil Haddad. Ele era um grande astro, ele sabia tudo, sabia todas as peças, É isso ele sabia mesmo. quem veio, que ator que veio, o que tinha feito, ele sabia a história do teatro, ele sabia tudo. Ele tinha tanto que todos os artistas, eu frequentei muito ali como artista, inclusive, e ele conhecia todo mundo, tanto que o irmão dele já trabalhava para mim e eu não sabia que eles eram irmãos. Não, e é Aff. muito. Lá a gente tem um estacionamento. Para sair do estacionamento precisa de um cartãozinho, né? E aí. E aí, a gente chega de carro, eu não aviso ele, né? Tô no estacionamento, eu não tô Sim. assim. Se eu tô no estacionamento, a hora que eu tô saindo na porta, ele entrega o cartão pra mim. Eu falo, gente, como que você sabe, cara, que eu estacionei o carro não no te avisei. estacionamento? Sim. Sabe assim? É uma Sim. coisa assim, o olhar, né, Sim, cara? O olhar sim. pro todo, assim. Sim, Essas sim. pessoas se destacam, né? As pessoas têm essa perspectiva diferente De das vida coisas, mesmo, né? né? Sim. Mudando de saco pra mala, Vamos lá. quer dizer, mais ou menos, né? Não tem como. Tudo tem Mudando de que ter... assunto e voltando ao mesmo. Eu vou estar É. não mesmo. Vamos falar de educação? Vamos lá. E aí essa pergunta vem direto do professor que eu tenho em casa. Muito bem. Vamos lá. Ele pediu pra, assim, a gente tava conversando sobre isso ontem, né, Má? Quando a gente tava falando do podcast, anteontem, e ele fez uma pergunta que eu achei muito interessante de fazer pra você, professor. Por que o professor acha que nós nunca entramos no ranking mundial de educação? Porque a educação brasileira é feita para dar errada. Só por isso. Não é verdade? A educação brasileira não é para ensinar as pessoas a aprenderem coisas, é para politizar as pessoas. Os nossos professores estão muito mais preocupados em politizar nossos alunos, dizendo que é isso que fará dos alunos. Eu assisti uma entrevista recente e uma senhora disse que a escola não está para ensinar matemática, química, física, língua. A escola está para ensinar a presença política do cidadão no mundo. Mas quando você contrata um engenheiro para construir a sua casa, você espera o quê? Posicionamento político ou você espera alguém que entenda de cálculo estrutural? Que Não é verdade? Alguém que cálculo, né? desenhe Pelo amor e de tal. Deus. Quando você vai para o médico, você quer que o médico seja do mesmo partido que o seu ou você quer que ele entenda de medicina? Quer dizer, é uma bizarrice tão maluca. É tanto discurso estapafúrdio, é tanta fumaça que faz com que a escola brasileira vai mal, porque a escola brasileira não sabe fazer arroz com feijão. E O ela básico. faz lasanha mal feita. Então, o que os nossos alunos comem é lasanha mal feita. Não comem no sentido literal, Uhum. né? Não é, você tem fome de quê, né? Vejam, os alunos, eles engolem. A escola tinha que ter língua. 5 aulas de língua do primeiro ano primário até o último ano da universidade, qualquer que seja ela. Uhum. Concordo. 5 anos de língua. 5 aulas de matemática, do primeiro ano até o último ano do ensino médio. Porque a natureza é matemática, a música é matemática, viver é matemático. Uhum. O lema da escola de Sagres dizia: navegar é preciso, viver não é preciso. Não é? Agora vejam, navegar é preciso, navegar tem precisão, é matemático, viver não é matemático. Na verdade, tem as nuances que navegar não tem. Sem compreender matemática, as pessoas não saíam. Como é que homens saem num barco tosco, não é? Por volta na virada do século XV, não é? Saem, se aventuram num oceano, na verdade, se aventuram, vamos pensar que as descobertas, pensando nos portugueses, nem vou pensar nos outros povos, pensar nos portugueses, que os vikings viajaram esse mar com barcos muito menores, que faziam navegação rasa, né? Os vikings saem, todo mundo viu o minissérie Vikings, e sabe que eles saem da Dinamarca, saem da Noruega, e posteriormente da Islândia, enfim, da Groenlândia, eles saem dali para ir para a Inglaterra,
em barquinhos muito toscos pra gente pensar com a tecnologia de hoje. Como é que esses homens se lançaram no mar? Porque eles conheciam de astronomia, né? Eles conheciam de vento, eles conheciam de matemática, de posicionamento geográfico. Eles tinham uma noção matemática do mundo guiado pelas estrelas muito clara. E não é guiado pelas estrelas ciente que, ó, a lua está em câncer. Não é pensando místico, né? não, é astronomia, não é astrologia. Que os Aham. povos todos do mundo detinham. Por isso que eles saíam ali. Então, isso era ensinado de pai para filho. Independente de qualquer posicionamento que eles tivessem, isso o cara tinha que aprender, porque isso garantia a ele sobrevivência. Hoje nós não estamos com isso. Nós não estamos mais preparados. Tanto que hoje, quais são os países que têm a melhor educação? Quando a gente pega o PISA, que é o Exame Internacional de Avaliação, né, dos estudantes, com 15 anos de idade, quem está nos primeiros lugares? Dinamarca. Que eram bárbaros, que eram daneses, né? Que eram vikings, né? A Noruega, a Islândia, a Finlândia, a Suécia, todo o povo bárbaro que a gente viu lá no filme Vikings, hoje tem a melhor educação do mundo. Sabe o que eles fazem lá? Eles fazem arroz com feijão bem feito. A escola brasileira tem que ensinar arroz com feijão. Essa papagaiada de vou ensinar o cara a posicionar, isso é bobagem. As pessoas vão ensinar. É a escola querendo fugir do objetivo que ela tem. Estrutura esse ser humano mentalmente. Só que se eu fizer isso, o que eu faço com esse cara? Ele pensa, né? Este homem Exatamente. pensa se ele fizer isso, sabe? Então ele tem que ter filosofia, tem que ter história, tem que ter tudo, mas a base, que é ciências, que é o pensamento científico, o pensamento matemático e o pensamento linguístico, né? Isso ele tem que ter. Isso esses países fazem, por isso eles estão sempre no topo, sempre no topo. Tem um modelo de educação americano chamado KIPS, né? Chamam KIPS. KIPS, K-I-P-P, né? KIP, Knowledge is Power Program, Programa de Aceleração do Conhecimento. O que é uma KIP americana? Eu não vou nem falar, tem muitos modelos de educação no mundo inteiro e eu não estou defendendo o modelo. Eu quero que as pessoas entendam que... Mas ele é um modelo vitorioso num país que é essencialmente competitivo, né? O americano é essencialmente competitivo, não à toa, é a maior democracia do mundo, não à toa o país mais rico do mundo. E ainda que a China passe os americanos em PIB, eles ainda continuaram a influenciar o mundo como eles influenciam. Independente da China ser da maneira que ela é ou não, até porque eu creio na China como uma ficção. Mas você fica para outro dia. A questão é que os americanos criaram um tipo de educação, um tipo de escola público-privada, e que eles chamam tecnicamente de KIPS. A KIP, traduzindo para o português, a KIP, eles pegaram 5 letras e a base desses estudantes são essas 5 letras. Para mostrar que o modelo funciona, o aluno não entra por vestibular, ele entra por sorteio. Para mostrar que o que vai mudar o aluno não é como ele chegou na escola. Mas como ele vai sair. Ele não entra por vestibular, ele entra por sorteio. Quando eu li o primeiro livro sobre KIPS, tinham 50. Hoje eu sei que são mais de 600. Inclusive, conheci pessoas que os filhos estudaram em KIPS e disseram que o que eu estava dizendo procedia. Né? Malcolm Gladwell fez um estudo muito grande sobre isso, tem livros publicados sobre isso. Fora de Série é um livro que trata bem dessa temática. E quais são as 5 letras? E vejam se isso não... Agora deixa eu dizer uma coisa, antes de falar das 5 letras. A escola americana, ela está no PISA normalmente na posição 15º, 16º, 19º, entre o 15º e o 20º. Ela está sempre oscilando ali, que é uma posição mediana. Para um país tão rico quanto os americanos, é uma posição mediana. Ocorre que os alunos egressos da KIP, eles têm 16% acima da média americana. Logo, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia, olha que louco. Um aluno que entrou por sorteio, uma escola público-privada. E o que eles seguiam? Por 5 letras. S-S-O-F-A. SOFA. Né? S-S-O-F-A. Primeiro S, sorria. Que básico. Vá para a escola feliz. Professores e alunos. Não é aquele professor que vai para a escola e fica reclamando da vida, contando que ele tem 1 milhão de problemas que não interessa para ninguém. Na verdade, desculpe, eu sou professor. Eu sei que muitos professores vão me odiar o que eu estou dizendo aqui, mas desculpe, amigo, a sala de aula não é o momento de você despejar todas as suas infelicidades ali. Não é para isso que você está ali. Não é verdade? Não. Todo mundo tem problemas na vida. Todo mundo tem. Eu entendo que professores também têm. Entendo que eles não são pagos como eles deviam ser. Tudo isso eu entendo. Mas você está naquela posição de professor. Você está ali. Não é seu papel ficar dividindo com seus alunos as suas opiniões políticas. Não é seu papel. Não é mesmo. Não é verdade? Até porque nós estamos numa democracia que a pessoa pode pensar diferente de você.
não é para doutrinar aquela pessoa, não é verdade? E a gente tem um volume de doutrinação grande na escola, de um lado e de outro, agora que o Brasil está praticamente dividido, né? Tem professores querendo doutrinar o bolsonarismo e tem gente doutrinando o lulismo, enfim. Dos dois lados está errado, qualquer que seja a opinião. Então, vá para a escola feliz. Você não está feliz, você não é feliz, você não sabe lidar com as pessoas com felicidade, a educação não é seu negócio. Não é seu negócio. Não é seu negócio. Não dá para você ir para a sala com aquela arrastando o seu pé. Porque quando você chega na sala, você contamina para o mal aquelas pessoas. Da mesma forma, os alunos. Então, dá para transformar aquilo num ambiente melhor? Dá. É possível, a gente já viu isso, 1 milhão de experiências em que fizeram. E a KEP fez isso. Segundo S, sente-se reto. Cara, que básico. Sente-se reto. Quer dizer, você vai para a escola, o que acontece? O aluno ele vai derretendo na cadeira assim. Ele vai escorrendo, daqui a pouco ele está olhando para o teto. Não é possível. Existe uma postura, para tudo na vida tem uma postura. Vocês estão aqui, vocês não chegaram aqui à toa. Eu estou vendo que vocês se prepararam para vir aqui conversar comigo. Tem uma coisa que precede a gravação das Marianas. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui no podcast tem um trabalho que precede a minha vinda aqui. Não só me convidar e aceitar, nem nada disso, mas como que nós vamos receber, como nós vamos conduzir essa conversa. E como nós vamos mudar de rumo, quando a Nair mudar de rumo na conversa. Então, sente-se reto. Para tudo na vida tem uma postura, não é? O professor Marcial Losada, o neurocientista chileno que ensinou em Massachusetts, ele criou a linha de Losada. Olha que coisa grave. A linha de Losada estabeleceu um número mágico, que é 2,9013. Para cada coisa ruim que você fizer para uma pessoa, você precisa fazer 3 coisas boas para ela começar a te perdoar. Olha que grave. Isso é medido cientificamente. Olha como é grave fazer alguma coisa que magoe alguém. Uma coisa grave. Então imagina que a educação ela vem criando um círculo vicioso de o professor vem infeliz, o aluno reclama, e aí não muda mais. Alguns vão lá e quebram esse ciclo. Todo mundo aqui, eu não tenho dúvida que teve professores fantásticos, que você não via a hora de ter aula com ele. Quer dizer, a aula dele durava 45 minutos, você tinha achado que tinha durado 15. E alguns professores vinham, a aula durava os mesmos 45 minutos, e você tinha a sensação que tinha durado 45 dias. Não é isso, não? Isso é relatividade de Einstein. Não é verdade? Essa é a prova mais clara de que o tempo é relativo. Né? Então, sorria, sente-se reto ou ouça. Ouça, caraca. Tem um cara falando. Fale de tal modo que as pessoas queiram te ouvir falando. E quem está falando aqui, para quem não me conhece, não é um cara que está falando de educação do lado de fora, não. Um cara que ficou 30 anos em sala de aula. Né? Eu continuo sendo professor, só que agora de educação corporativa. Eu ensino em universidades corporativas agora. Mas eu passei a minha vida inteira em sala de aula. Então, eu sei o que eu estou falando. Né? Eu sabia como eu me preparava para que meus alunos quisessem prestar atenção em mim. E quando o nosso programa estiver listado, eu quero que os alunos entrem. Você foi meu aluno, entre lá e diga isso. Se eu estiver mentindo, eu quero que você entre lá e diga que opinião você tem, que memória afetiva você tem ou não das aulas que você tinha. Está aberto. Né? O comentário está lá livre e deve comentar. Deve dizer, porque isso é importante. Não é verdade? E as pessoas diziam assim para mim, mas é você. Mas por que eu? Eu não nasci professor, eu me tornei professor, não é verdade? Professor é uma construção, como tudo na vida é uma construção, não é? Então, sorria, sente-se reto, ouça, faça perguntas, ou seja, interaja. O que nós estamos fazendo aqui? Eu não estou dando uma aula, nós estamos conversando. Eu estou falando, vocês estão falando, vocês estão perguntando, eu estou respondendo e assim vai. Né? É assim que a gente vai construindo o nosso programa. A gente não sabia mesmo como ele ia ser quando eu cheguei aqui. A gente sabe agora. Né? Agora a gente sabe como é que ele está sendo, que ele foi se desenhando. Né? Tem um escritor mineiro chamado Altran Dourado que ele diz: apenas Deus conhece por inteiro o risco do bordado. E nós estamos aqui fazendo o quê? A gente está bordando, né? mas só Deus sabe o risco do bordado. Então, sorria, sente-se reto, ouça, faça perguntas, acompanhe com os olhos. Quer dizer, o professor fica se movimentando na sala, não sentado na cadeira, como alguém que não consegue andar cansado, né, derrotado. Não, vai à luta. Parte para cima dos alunos, interage com os alunos, vai para cima deles, se movimenta na sala de aula. O cara fala assim, mas o cara termina o dia exausto. Mas eu trabalho. Quem trabalha mesmo 8 horas ferrado também termina o dia exausto. É isso. E depois você dorme, é um cansaço físico. Você dorme, mas dorme feliz. Eu tenho uma teoria que é... Eu escrevi no meu segundo livro de educação, de 2001, e eu digo, tem um capítulo chamado O Mesmo, Mas Mais. 2 professores dão 20 horas aulas por semana e cada um ganha R$1.000. Um professor os alunos adoram, a aula dele corre lisa. Outros professores, ele odeia, o outro professor odeia da aula e os alunos, portanto, odeiam quando ele está na sala de aula. No final do mês, os 2 ganham R$1.000. Quem ganha mais?
Cara, o professor que a aula correu liso. Sim. Porque o preço existencial dele é um preço menor. Uhum. Por essas 5 letrinhas. Obviamente, o empenho dos professores, dos alunos e tal. Esses caras eles têm a média da Islândia, da Finlândia. Eu acho que isso é lindo, divino. Lindo. Mas eu vou te dar um desafio. Vamos lá? Pode? Deve. Vamos lá? Se eu puder. Se eu fosse hoje assumisse ministro da Educação, Eu- por onde começaria? Começaria mudando todo o programa da educação brasileira. Todo o programa. Eu tiraria todas as disciplinas perfumaria. Eu deixaria as escolas para o esqueleto essencial e essas disciplinas que eles querem enfiar seriam disciplinas eletivas. O professor teria que merecer seus alunos, como faz Harvard. Harvard tem uma disciplina que é felicidade. O Sean Sim. Ashore dá uma aula de felicidade em Harvard, mas o aluno não é obrigado a fazer. O Sean Ashore tem que merecer Uhum. aqueles alunos. Então, o que aconteceria? O que eu faria? Todos os alunos estão aqui e eu reuniria em grupos de escola, podem ser professores contratados, concursados, não há nenhum problema. Mas esse professor vai dar uma aula separada para mais alunos, né? E os alunos vão se dirigir a este lugar, ao salão nobre da escola, ou qualquer outro lugar, para assistir eletivamente essas aulas. Ele tem que merecer os seus alunos. Mas quais seriam as disciplinas do esqueleto? Bom, as esqueletos são as que eu falei: ciências, língua, E matemática. ciência, língua e matemática. Essas Uhum. teriam que ter, não é verdade? Uhum. E aí, as disciplinas correlatas, né, que vão aparecendo em menor escala. Então, história, meu filho estava no 5ª série, ele estudava florestas geladas da Rússia. Por que uma criança de 5ª série que não sabe onde fica a Rússia estuda florestas geladas da Rússia? Eu sempre me pergunto isso. Por que uma criança de 6ª série entende como se reproduz um determinado tipo de animal? Por que ele tem que decorar uma écnina? Eu estudei écnina. Eu estudei um animal que está preso durante a evolução quando eu estava na 6ª série. Eu estudei marsupiais, estudei essas ornitorrinco. Eu nunca vi um ornitorrinco. Na verdade, Provavelmente eu nem vai nunca ver, né? vi uma écnina. Então entende que não faz sentido eu ocupar o hardware desses meninos, na verdade, com uma coisa. Eu não estou dizendo que estudar marsupiais ou écna, ou não é. Eu adoro antropologia, adoro. Eu acho isso fundamental, ciência da natureza. Mas eu entendo que tem um momento dela. Então a gente precisa primeiro formar a base. Os nossos meninos estudam tudo isso. As pessoas falam que querem que eles sejam cidadãos, que eles tenham intervenção política, pensamento político. No entanto, eles falam nós semos, né? Eles falam umbigo. Não é? Eles falam coisas Eles que escrevem também isso. que depõem contra eles. Uhum. Porque, repara, não adianta dizer... Alguém fala assim, mas julgar uma pessoa pela forma como ela fala é mais forte do que eu, é mais forte do que vocês. Se uma pessoa vem falar com você, você vai fazer um negócio, vai para uma loja, uma vendedora, e a vendedora fala com você, usando um português esquisito, mentalmente você corrige ela. Uhum. E ao corrigi-la, ela cai Se 2 ou 3 descredibiliza. pontos na forma como você se relaciona. Isso é o sentir. Eu não vou tratá-la mal, Aham. mas o que Mas você acontece? já sentiu ali. Aquela loja, aquela empresa passa a ter um conceito menor na minha cabeça. Eu prefiro ir para outra. É assim. Isso, então, as pessoas... Porque eu tenho que aprender português? Porque você vive no Brasil, é a língua com que você comunica, e eu tenho que dizer uma coisa e fazer com que essa coisa chegue ao ouvido de quem me ouve da forma mais clara, Aham. menos duvidosa possível. Não tem coisa mais perigosa para quem fala do que permitir que o seu leitor interprete aquilo que você falou. Porque uma coisa é eu ler um poema, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Bom, isso quando o Carlos Drummond escreve No Meio do Caminho, que é um poema que na verdade, consagra o Drummond, é um poema emblemático do Drummond. Claro que pedra pode ser muita coisa, Uhum. né? Caminho pode ser muita coisa. Mas, antes de tudo, meu menino na escola precisa aprender que no meio do caminho mesmo, no sentido de caminho, tem uma pedra no sentido de pedra. Primeiro, ele tem que fazer uma compreensão objetiva daquilo que está ali. A partir dali, ele faz derivações figuradas. Uhum. Aí eu posso imaginar que o caminho é uma metáfora da minha existência, eu posso imaginar que a pedra são os problemas que eu vou me defrontar e que, por mais que eu caminhe, sempre encontrarei outras pedras. Tudo bem, mas essa é uma interpretação, é uma análise derivada
daquela primeira análise. O menino não sabe fazer, ele não sabe entender caminho e pedra, e os professores querem que ele entenda toda a derivação. Não é, tá errado, porque daí não tem conexão com a análise daquilo. Porque primeiro eu decodifico um texto. Consigo ler aquele texto. No meio do caminho tinha uma pedra. Não é verdade? Depois eu compreendo aquele texto. A compreensão é um passo acima da decodificação, porque eu vou analisar aquele texto a partir das informações que o próprio texto tem. E problema não está no texto. O que está no texto é pedra. Aham. No meio do caminho, um caminho. Eu sei o que é um caminho. Tinha uma pedra. Então eu vou compreender. E aquele acontecimento, ao ver aquela pedra, foi de modo marcante, foi tão significativo para mim ver aquela pedra, que aquilo marcou minhas retinas tão fatigadas de tanto caminhar neste caminho. Não é verdade, não? Tanto que eu repito isso, não é? Várias vezes, né? Reiteradamente. Uhum. Bom, agora que eu compreendi, eu vou para um terceiro estágio, que é o estágio da interpretação, Uhum. que é pegar as informações que estão nesse texto e somá-la a informações que eu tenho fora do texto. Isso que é interpretar um texto. É pegar uma informação que está fora do texto e cotejar essa informação com a informação que está dentro do texto. E daí tirar uma conclusão. Bom, pedra é uma metáfora para todo tipo de problema. Uhum. E caminho é uma metáfora para o andar da vida, para a existência. Né? Tanto que você pergunta, como é que você vai? O cara fala, caminhando, seguindo, eu vou Uhum. indo. Como se a gente tivesse mesmo num caminho. Caminho. Aí sim, mas percebe que eu tenho que fazer. Não, todo mundo já quer que o cara faça. E é isso que eu acho que falta. Falta uma base, uma estrutura. Quando eu vou fazer um edifício, primeiro eu ergo pilares, eu ergo colunas, eu estudo, depois é que eu coloco parede, eu pinto, eu coloco mobília. A Uhum. educação tinha que ser a mesma coisa. Estrutura o pensamento deste garoto. Estrutura o entendimento dele fundamental e fundamentado de matemática, de ciências e naquilo que realmente interessa. E deixa mais para frente para esse conhecimento ir derivando caso ele seja necessário. Uhum. Caso ele seja Isso necessário. serve também para formação de professores, né? Total. Também, né? todo Não, mundo. não só É. para os alunos, mas acho que falta um pouco, principalmente professor do infantil. A gente teve a oportunidade de participar de um evento e me abriu o olhar sobre isso. Sobre como, às vezes, a gente deixa o infantil para o magistério ali, não para aquele desenvolvimento. E você pensa, uma criança que está ali no infantil dos 4 meses aos 5 anos, olha quanto essa criança está se formando ali, Sim, né? sim, A importância da gente formar aqueles professores, a responsabilidade que aqueles professores têm sobre aquelas crianças em E você formação, sabe que né? no Brasil é onde a educação vai melhor, sabia? Ah, é? Onde a educação vai melhor nessa primeira fase. Né? Eu O acho que problema é depois. o problema está depois que ela pula do 5º ano, quando cai para o estado, né? Uhum. Até o 5º ano está no município. Os municípios têm conseguido desenrolar bem essa tarefa. Sim, é verdade. Né? Tem desenrolado melhor essa tarefa do que o estado e principalmente do que a federação. Então, eu acho que ela vai bem, melhor, né? Dentro do contexto, ela vai melhor no ensino fundamental, né? Tanto que quando eu escrevi o primeiro livro de educação, eu dediquei meu livro às minhas 4 professoras de ensino primário, porque eu devo muito da minha vida a elas. Eu estudei numa escola, Dona Aide, Dona Georgina, Dona Eunice, Dona Darcy. Essas mulheres, eu estava numa escola de crianças muito, muito, muito pobres. Eu não passava fome, mas muitos meus amigos passavam fome. Então eles iam para a escola e eles queriam comer a merenda e tal. Só que essas professoras, já entrei para a escola alfabetizado. Uhum. Né? Apesar de eu ter 5 anos, eu já estava alfabetizado, porque já havia sido alfabetizado pelo meu irmão mais velho. E o que aconteceu foi que elas me davam outras atribuições. Por exemplo, cuidar do jornal da escola. Por exemplo, servir de monitor para os alunos que tinham mais dificuldade de aprender. Por exemplo, passar de sala em sala dando notícias. Por exemplo, participar da banda. Quer dizer, eu tive muitas outras atividades que a gente chamaria hoje de extracurriculares. Eu tive lá com professores que intuitivamente sabiam fazer aquilo muito bem. Mas a preocupação delas é fazer com que nós saíssemos do 4º ano primário, na época, sabendo ler, escrever e entender aquilo que nós fazíamos. E elas fizeram muito bem. Comigo e com os meus amigos. A gente saiu lendo, escrevendo e entendendo aquilo que a gente escrevia. Quando eu passei para a 5ª série, foi o período que eu tenho uma pior memória. Minha pior memória está da 5ª à 8ª série. Hoje, 9º ano, né? Mas na época, 5ª à 8ª série. Porque uns professores completamente desagregados. Era um monte de matéria jogada ao Deus dará. Então, o que eu trouxe efetivamente da 5ª à 8ª série? Sinceridade, não trouxe nada. Na verdade, aí eu caio num colegial, né? Que muda a lógica. E com professores muito soberbos. Eu tive grandes professores no ensino médio. Me lembro de grandes professores
do ensino médio, pessoas que marcaram a minha existência. Mas, de um modo geral, eu trabalhei com gente soberba, não é verdade? Um cara que ia lá, despejava o conhecimento dele e ia embora, ele não queria saber de nada. Aham. Né? Não havia uma conexão. E nós vivemos uma coisa na educação que é complicada, que é assim. Você entra no primeiro ano, no ensino fundamental, o cara fala assim, não se preocupe com o ensino fundamental. O que é legal na escola mesmo é o que vai acontecer no ensino, na segunda etapa do ensino fundamental. Hoje a gente fala terceiro ciclo, né? 1 a 3, 4 a 6, 7 a 8. Mas vamos considerar primeira a quinta um ciclo, e fora do que eles estruturam pedagogicamente, mas vamos considerar primeira a quinta um ciclo, e sexta a nona, o nono outro ciclo. Da primeira a quinta, o cara diz, não, fique sossegado, que o que vai legal mesmo vai acontecer da sexta ao nono. Bom, se é legal da sexta ao nono, por que eu estou no primeiro a quinto? Não é verdade? Aí quando chega o sexto ao nono, o cara fala assim, não tem problema, aqui é só o que é legal mesmo, vai acontecer no ensino médio. E você fica esperando que no ensino médio vai acontecer uma coisa legal. Quando chega no ensino médio, fala, o ensino médio serve para colocar você na faculdade. Aí você fala, mas peraí, qual que é o sentido do ensino médio? Me colocar na faculdade? Quer dizer, se eu estudar por conta, eu posso entrar na faculdade, muita gente pode. Aí eu entro na faculdade. O cara fala, não, a faculdade não é. O importante é quando você se formar. Quer dizer, quando que é importante? Sim. Quando que fica legal? Quando que é importante? Que dia que vai ser minha vez? É, Não é verdade? exatamente. Qual é o momento que será a minha vez? É isso que a gente está vendo. Eu acho que esse é o grande drama, não é verdade? As pessoas estão perdidas, professores. Eu não estou dizendo que é culpa deles, viu? Aham. Os professores que estão me ouvindo aqui, eu não estou culpando ninguém, eu também sou professor. Eu estou dizendo que a estrutura foi montada para ser assim. E no meio do caminho você tem 1 milhão de aulas que efetivamente não contribuem para aquilo. Então, eu acredito que religião é uma disciplina que tinha que ser eletiva. Uhum. Sociologia, eletiva. Filosofia, eletiva. Né? Ciências especiais, não é verdade? Eletiva. Química aprofundada, eletiva. Física aprofundada, eletiva. Ai, gente, alguém Então, escuta todas isso. as pessoas estudam. Eu estudei eletricidade e fiz prova e sofria com aquilo. E o que eu aprendi? Eu aprendi a passar de ano. Não é verdade? Porque o Exatamente. aluno desenvolve uma estratégia para ele passar de ano. Eu tinha uma estratégia que era de não perder tempo. Eu tenho essa até hoje. Que é assim, eu vou tirar uma nota pra eu não ficar de recuperação. Eu ia muito bem em português e história, é que eu mais amava. E eu falei assim, como que eu não vou ficar em recuperação? Eu preciso tirar 6. Então eu me esforçava Pronto. muito pra tirar aquilo. E qual era o objetivo? Passar de ano. Passar de Isso, ano. porque eu não queria ter o Exato. trabalho de fazer recuperação e nada disso. Mas eu não Não, e era. até hoje eu não sei como eu passei de ano em física na escola. Eu também não. Eu não sei. Porque se você me perguntar Alguma coisa, eu não sei física, nada. Alguma física, Nada. eu tenho assim, me dei melhor, assim, ótica, por Hum. exemplo, dilatação dos corpos. Uhum. Mas eletricidade, por exemplo, cara, eu desenhava aquilo, eu via aquilo. Aula de química, fazer balanceamento de reações, puxar aquelas setinhas, sabe? Não entendi nada. O que eu sei hoje, estudando hoje, eu descobri que eu tinha lacunas na minha formação anterior. E eu fui buscar. Isso aconteceu em filosofia, aconteceu em matemática, aconteceu quando eu preciso, Sim. eu vou Uhum. atrás buscar. Mas o que eu deveria ter aprendido na escola, e eu aprendi fora da escola, foi aprender a aprender. Uhum. É me tornar um estudante autônomo. Isso. É não ficar dependente daquela universidade. Por que você vai à universidade, para a maior parte dos cursos no Brasil, que exigem conhecimentos técnicos, e fica 5 anos? Fazendo o quê? Eu não consigo entender o que uma pessoa fica 5 anos na faculdade para fazer um curso que com 2 anos, se ela aprendesse o esqueleto daquele curso, o resto ela vai buscar, for do interesse dela. Por que você fica 5 anos aprendendo aquilo? Por que você vê? Por que você não aprende o esqueleto daquilo que interessa e você vai para o mercado? E daí você faz uma prova para conseguir, se for um curso com reserva de mercado, como é o caso de medicina, como é o caso do direito e tal, odontologia, e você, a ordem, o conselho te barra. Como é a OAB, ela barra você. Uhum. Você não tem conhecimentos mínimos, você está barrado. Ali. E aí as pessoas vão entender que elas precisam estudar para elas, não para passar de ano. Né? Mas é um nível de consciência que elas não estão preocupadas. Uhum. E você tem professores que passam, eu tive professores que passaram, e tive isso no ensino fundamental segundo ciclo, tive no ensino médio, tive na universidade. A aula do cara era um discurso do começo ao fim. Era o discurso de como ele via a vida. Não é verdade? Sim, mas a vida dele é dele, não é minha. Exatamente. Não é verdade? É. E eu passei a vida inteira. E aí o cara reprovava o cara que tinha um posicionamento político diferente do dele. Com que direito? Sim. Com que direito alguém desaprova o meu posicionamento político se eu vivo numa democracia? Com que direito, né, alguém faz isso? Né? Com que direito alguém diz que o meu posicionamento tem que ser esse ou aquele? Mas com que direito? Quem deu a esta pessoa o direito de dizer como é que eu devo viver a minha vida? Né? Quem diz isso? Quem é que disse que o inimigo público é
o empresário. Houve um tempo que o inimigo público era o empresário. Então, se você é empresário, você é o inimigo da nação. Hoje, o inimigo da nação é o pessoal do agro. Mas quem que escolheu esse cara? As pessoas não sabem que o agro representa 28% do PIB. Elas não sabem que 1 a cada 7 empregos é gerado no agro. Elas não sabem disso. Elas não sabem que a reserva de mata que o Brasil tem é o equivalente à comunidade europeia inteira. Inteira. O Brasil tem área de preservação, a comunidade europeia inteira. Isso o brasileiro desconhece. A quem interessa que ele desconheça isso? A quem interessa que ele desconheça essas tarefas? Eu não tenho condição de pensar. Como diz o Luciano Pires, que eu sigo na internet e gosto muito, a gente precisa de uma inteligência acima da mídia, né? É isso. É o que a gente precisa de uma inteligência acima da mídia. Só que isso parece que não interessa às pessoas, né? Porque daí eu fico menos manipulável. Né? Eu fico menos suscetível à garota do Instagram, ao carinha do Instagram, ao coach que prega a felicidade, que ele vai te levar à felicidade, que ele vai construir a felicidade pra você, como se a felicidade fosse um lugar, fosse esse copo de cerveja que eu pudesse pegar e tomar. Não é verdade, não? Um pouquinho, Primeiro talvez seja. Primeiro que se o coach fala que o segredo da felicidade é acordar às 5 horas da manhã, eu vou ser infeliz pro resto da vida. Eu também. Me respeita às 5 horas da manhã. Pelo amor de Deus. E o que acontece? É uma manada. Se você é feliz acordando às 5 horas da manhã e necessita acordar às 5 horas da manhã, beleza, acho né? absurdo, difícil. mas não vai achar que todo mundo vai ser. Não, é verdade que os garis no Rio de Janeiro acordam às 4. É. Na verdade, tomam 4 anos pra ir. Não me parece que eles sejam bem-sucedidos. O Karnal falou isso uma vez. O Karnal falou que ele acorda todos os dias às 5 horas da manhã. E ele é muito bem sucedido por isso. Mas o cara da feira na esquina da casa dele também acorda às 5 horas da manhã. Todos os dias. Exatamente então, isso. assim, poxa, né? E ele falou uma coisa que eu acho que dá pra gente falar sobre isso, sobre seres pensantes. Ele deu um bem prático. Se você lê 20 minutos de livro por dia, durante, sei lá, 3 meses, você vai se tornar uma pessoa que consegue conversar melhor, ouvir melhor e escrever melhor. Claro. Cara, eu achei isso sensacional, porque as pessoas, eu já falei isso aqui, eu sempre falo, as pessoas acham que ler livro é você ler Nietzsche. Sim, e, na verdade, não é. É ler livros. É ler livros. Qualquer livro. Exato. Qualquer um. Porque o livro, à medida que você vai lendo com frequência, o que vai acontecer? Você começa a tomar consciência de que você tem que dar um salto para cima, que eu disse antes, decodificação, compreensão, interpretação. À medida que você vai lendo, você vai formando repertório, e à medida que você vai formando repertório, você vai naturalmente querendo querer mais. É como ir ao cinema. Quando a gente é pequeno, a gente vai ao cinema e você assiste o filminho da Disney. O Rei Leão. É verdade? O Rei Leão. E você assiste a Branca de Neve, você assiste a Bela e a Fera. E você se adora. Você olha o desenho, você vê a fera, você vê não sei o que lá. À medida que você ganha mais idade, você não quer ver a Bela e a Fera. Quando você fica adulto, você vê a Bela e a Fera com outros olhos. Você juntou repertório. Aí você entende, na verdade, que aquela é a eterna briga entre a aparência e a essência que a gente encontra na filosofia. Na verdade, porque a fera não era fera, efetivamente, que é a mesma história do Shrek. O Shrek e a Bela e a Fera são a mesma história, só contada de outra maneira. É a mesma história. É a mesma história, é verdade. Quer dizer, dentro de mim, há alguém que mora e que você não está vendo, porque na minha aparência não traduz do jeito que está. Né? Como a gente não aceita o Stephen Hawking, quando você pensa o maior físico vivo do nosso tempo, agora morto, né? Mas o maior físico do nosso tempo, numa cadeira de roda, mexendo 3 dedos e tal. E ninguém nunca viu o Stephen Hawking fazendo discurso político sobre a condição dele, sobre a condição dos cadeirantes, não é nada disso. A preocupação dele era ser um físico, a preocupação dele é explicar os buracos de minhoca, é explicar, como ele mesmo dizia, a teoria de tudo. Era essa a ideia. Quer dizer, o que ele conseguiu? Ele cravou o lugar dele na física universal, cravou na física universal. Então, essa que é a verdade. Não tem nenhum discurso. Leonardo Modiglinou é hoje o físico mais importante, é o nosso Einstein, assim, hoje. E o Leonardo Modiglinou teve um pai que viveu em Auschwitz. O pai viveu em Auschwitz. E ele escreve um livro. Ele sempre conta histórias do pai. Eu acho muito lindo. As histórias que ele conta do pai. Mas ele não conta histórias de superação, como a gente tem na internet. O menino que era pobre, e aí dedicou e ficou rico. E a gente não sabe exatamente como que isso aconteceu efetivamente, porque há histórias e histórias. A grande questão é, você superou a sua história? Vira a página, velho. Vida que segue. Bora, né? Agora a pessoa fica remoendo aquela história o tempo todo. Se ela remoe a história
o tempo todo, na verdade, quem fez análise sabe que a pessoa Não superou, né? não superou. Evolui, né? Né? Quem superou, evoluiu, foi embora. Liz, eu disse, eu estudei em escolas de crianças muito pobres. Acabou. Não é verdade? Acabou. Eu sempre estudei em escola pública. Acabou. Não é verdade? Acabou, passou. Eu sempre trabalhei em escolas privadas. Eu tentei fazer uma ponte entre os dois mundos. Eu não me tornei professor para ser referência de nada. Eu me tornei professor porque eu sabia que eu tinha capacidade de aprender e eu gostava de transmitir. E eu gostava de ver o que acontecia com as pessoas quando elas me ouviam falando. Com o tempo, eu fui ganhando dinheiro, fui ganhando fama, foram abrindo outros mercados para mim. Mas eu nunca desisti daquele aluno do fundão, daquele aluno que faz bagunça, daquele aluno não. Aquele aluno não precisa de mim. Obrigada. Né? Aquele aluno não precisa de mim. Obrigada. Mariana, viu? Porque, na verdade, os professores estão me ouvindo, muitos professores amigos falavam assim: ah, cara, eu não aguento aqueles caras fazendo bagunça e tal. É o seu trabalho atrair a atenção deles. Esse é o seu trabalho. Entende, não? O da frente, o nerd, ele não precisa de mim. O nerd não precisa de mim. Sabe? Eu tive alunos que são infinitamente mais inteligentes. Eram e são infinitamente mais inteligentes do que eu. E eu reconhecia isso. E eu tenho orgulho de ver. Alguns alunos falam assim: professor, adorava as suas aulas e tal. E eu adorava te ver lá. Adorava ver o que você se transformou. Porque ele seria genial de qualquer maneira, comigo ou semigo, ele seria genial. Mas o seu trabalho era com o cara do fundo. Só que o meu trabalho era com aquele cara. Então, é trazer aquele cara, integrar. Eu dei muitas palestras no período em que eu fiz um ciclo de palestras no Brasil falando sobre a integração dos alunos, né? Você fazer com que o aluno seja aceito, seja acolhido, para usar uma expressão contemporânea, para que esse aluno seja acolhido, né? Então a gente falava que a escola ela tinha que mesclar alunos e todo mundo estava preocupado nessa mescla, nesse acolhimento com o aluno que tem alguma dificuldade neurofisiológica, alguma tem uma dificuldade, tem um TDAH, por exemplo, tem, né, tem só o déficit de atenção, enfim, o aluno que tem algum um grau de autismo, tá no espectro e tal. Só que, na verdade, é o seguinte, essa educação inclusiva, ela tem que ser inclusiva com aqueles que parecem incluídas, e esse ele não é levado em consideração. Tanto que minha palestra chamava Incluindo os Incluídos. Porque, na verdade, eu, às vezes, não tenho nenhuma neuropatia, eu não tenho TDAH, eu não tenho nada, eu não tenho no espectro, eu não tenho nada. No entanto, eu estou excluído. Não é verdade? Porque, por exemplo, eu estou acima do peso. Porque, por exemplo, eu tenho uma cor de pele diferente de outras pessoas. Porque, por exemplo, o meu cabelo não é igual o das outras pessoas. Eu não tenho nenhum tipo de problema que seria classificado como um problema. Ou eu não tenho nada disso. Né? Eu sou... mais tímido. Não, eu sou mais tímido. Eu posso ser branco, rico, olhos azuis e tal, ter uma família proeminente e tal, e mesmo assim me sentir excluído porque a minha natureza não é uma natureza de socializar. Eu não sou uma pessoa sociável por uma série de outros problemas que eu posso ter, reais ou não. Não é verdade? Que o problema maior é aquele que está dentro da sua cabeça. E se ele está dentro da sua cabeça, você somatiza aquele problema depois. A ciência já diz isso. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente não consegue pensar nisso. A gente quer olhar aquele que é diferente. Então, vou incluir aquele cara ali. Aí, vou fazer uma série de atividades. Vou contar uma coisa para vocês que é muito legal. Eu estava na sala de aula uma época e, no começo do ano, a minha coordenadora disse: esse ano nós vamos ter um aluno cego. Quero avisar todos vocês que pensem como vocês vão construir a aula de vocês, porque ele é cego. Ele não é burro. Ele é cego. E, de fato, ele não é burro mesmo. Ele é um gênio. Saiu fez direito, passou em direito e passou para procurador de INSS, procurador federal, passou para ele tem 1 milhão Nossa, que massa. Sabe? Daí estudou, fez mestrado, doutorado. Eu tenho um outro amigo que também tem... ele nasceu cordão enrolado e ele tem todo um problema neuromotor e o cara passou no concurso para a Defensoria Pública, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, deu aula na Federal e agora se aposentou. Quer dizer, ele era um Stephen Hawking, ele tinha pouquinho, você quase não entendia o que ele falava e ele conseguiu fazer tudo isso, ele mesmo cavou o destino dele. Claro que é uma coisa fantástica. Mas você pensa que esse cara é o cara que precisa da sua proteção e às vezes não é. Às vezes quem precisa é uma pessoa que está invisível. É o quietinho que está sentado ali e que nunca se manifestou, que nunca exteriorizou um problema que ele tinha. É verdade que os professores não estão preparados tecnicamente para entender isso. O que a gente precisa é estar preparado psicologicamente. Como a minha professora disse, minha coordenadora, nós vamos ter um aluno cego. E o que eu fiz? Tentei mudar a forma como eu dava a minha aula.
E tentei tornar a minha aula mais imagética. Então, eu explicava mais as coisas para que as pessoas que estivessem me ouvindo, para que ele pudesse entender de que é que eu falava. Bom, um dia, alunas que eram no cursinho pré-vestibular, então alunos que já tinham tido aula comigo. 2 alunas vieram para mim e falaram assim, professor, eu sempre adorei a sua aula, mas esse ano tá espetacular. Eu tô entendendo coisas que eu não entendia antes, parece que antes eu era cega. Olha isso. Quer dizer, as meninas, elas não eram cegas, Uhum. mas elas se sentiam cegas a partir do momento que elas começaram a enxergar coisas Sim. que elas não enxergavam antes. Uhum. Então, a grande lição não foi para elas nem para ele, foi para mim, Uhum. né? Foi para mim. Pra ensinar Cuidado com a uma forma. outra. Ensine de um jeito que as pessoas efetivamente possam entender. Faça sentido na cabeça das pessoas. Que E legal. esse tem sido o meu objetivo. Nossa. Que legal. Professor, a gente tem um presente. Vamos lá. Não é de grego, não, né? É um cavalo cheio de inimigos meus dentro, não, né? E eu acho que esse presente o professor vai gostar bastante. A gente tem um amigo nosso que ele é o quê? Poeta. Opa, Ele é um poeta. É um opa. poeta moderno. Um poeta moderno, né? Mas ele é muito querido e todos os nossos convidados ganham um poema dele. Oh, maravilha. Claro que esse poema foi muito difícil para ele fazer, Ele mas ficou ele nervoso, né? ficou muito nervoso dessa vez, mas ele fez de todo o coração. Que bom. Tá bom? Ah, vocês vão ler o poema pra mim? Aqui. Não, ele vai passar ali. Ah, ó. vai passar aí. Vamos ver, claro. Opa. Essa é a vida de um grande pensador. Com 14 anos, sabia que seu forte não era matemática, e por isso encontrou um caminho, dando aula de gramática. Antes de completar 20, deu início a uma viagem sem volta. Lendo 1.500 obras, sabia que era só o começo desse jovem sonhador, que por 9 dias viajou para conhecer a casa de um grande escritor. Ao longo do tempo, se dedicou a ensinar, e muitas gerações conseguiu influenciar. Uma vida de dedicação e muito amor. Mesmo enfrentando um momento de muita dor, se reinventou, superou e novamente conquistou. Com a missão de influenciar, entendeu que a arte é uma forma de eternizar. Essa é a história desse pensador, que por muitos é conhecido como o grande professor Nailor. Olha aí. Muito obrigado. Gostou, professor? Muito obrigado. Fiquei emocionado, você viu? É, que legal. Aí, Eu fiquei Renanzito. emocionado, Renan. Muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo. Ai, Renan deve que vai legal. chorar, o Ele Renan vai chorar. Cara, eu fiquei realmente emocionado. Trouxe o poema pra mim, mas eu posso te entregar amanhã. Sim, eu Escrito, gostaria. né? É, ele tá escrito o poema Eu fiquei dele. emocionado. Sério? Muito obrigado a vocês e Bom. muito obrigado. É bonitinho, né? Nossa, muito obrigado. Sabe que eu nunca imaginei. Vou contar uma coisa pra vocês. É a primeira vez É. que isso aconteceu. Eu já dei centenas, não sei quantas mil entrevistas na minha vida. Primeira vez que isso aconteceu. Quer dizer, eu vim aqui pra ser surpreendido. Aê, Ah, Renan! aqui, pessoal. Surpreendido. Galera, Legal. sigam ele, Renan Leme Oficial. Olha Pediu aí. pra avisar. Renan Oficial. Ele tá Boa. voltando com o Instagram dele, que depois do Marianas, né? É. Ele tá. Meu, ele é muito bom. É muito legal, porque ele pega o Instagram, né, Mar? Ele pega o Instagram do convidado, ele dá aquela pesquisada, né? Ele praticamente trabalha pra Polícia Federal, né? É. Certo. Oi, tomara que ele não tenha ajudado. Ah, Inclusive, é só imposto de renda. Meu louco, meu Deus, eu tá devendo aqui. Imagina, esteja preso. é. Nossa. Mas ele dá aquela pesquisada pra preparar um material Não, com mas muito eu carinho, fiquei- assim. Eu fiquei muito feliz. Eu sou muito agradecido a vocês, muito Que agradecido bom. pelo convite, muito agradecido pela oportunidade de dividir um pouco das coisas que eu penso, da maneira como eu enxergo o mundo, né? Eu não sou uma pessoa que sabe coisas do mundo. Eu sou uma pessoa que percebo o mundo. Eu vim aqui dividir a minha percepção de um mundo. E claro, que as pessoas que não concordam, não importa isso. Eu não estou aqui para doutrinar ninguém. Essa é um trabalho. Eu não tive esse trabalho na época de professor. Tanto todo mundo diz assim, professor tem que ir para a sala de aula, tem que dizer em quem que ele vai votar. Eu sou totalmente contra. Na verdade, deixa o aluno, porque eu digo assim, eu vou votar em X. Eu nunca disse isso, eu não digo até hoje. Alguém perguntar, quando nós começamos, eu disse, não tem assunto proibido comigo. Mas se alguém perguntasse em quem você votou, eu diria, o voto é secreto por isso. Né? Para que a pessoa possa votar em quem Eu ela acho que a quiser. democracia ela serve exatamente para isso. Sim, E eu acho que nada mais justo do que na sala de aula a gente aprender sobre a democracia. porque as pessoas falam em respeito e não respeitam. Exatamente. 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 E assim, puxando o gancho do final,
para o último tema que eu gostaria que a gente falasse, que eu acho bem importante deixar esse final, que é sobre gerações. Eu comecei falando que eu estava numa roda no churrasco de família, eu comentei que a gente ia ter essa conversa hoje, e todo mundo, ele foi meu professor, ele foi meu professor, ele foi meu professor. E são gerações diferentes. Sim. Né? Eu tava falando com o Ricardo, que tem 42 anos, e tava falando com a Bruna, que tem 27. Então, Certo. assim, você vê gerações sim. que passaram, né? Sim. E eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre isso, sobre como que você tem visto essas gerações. Porque você tem caminhado pelas gerações, não é? Sim, tenho. Você olha com os olhos as gerações acontecendo, Sim, né? Sim. E qual que é o seu olhar sobre isso? Antes, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Sabe quando eu achei que era hora de eu sair da sala de aula? Um dia que uma aluna chegou e falou assim, professor, sabia que o senhor é amigo do meu avô? E quando você começa a ser amigo do avô das pessoas, você sabe que... Tipo, olha, chegou o momento. Chegou o momento, velho. Pega Deu as pra suas mim. coisas e parte. Na verdade, o que é pior, eu era mesmo. Mas não que eu tivesse dado aula pra ele, ele estudou francês junto comigo. E eu realmente era muito amigo do avô dessa pessoa e foi uma coisa muito engraçada. Quando ela falou, eu falei, eita, quer me ferrar? Na verdade, falou, não, professor, o senhor foi amigo do meu avô. E poisinho. Mas o fato é o seguinte, primeiro, deixa eu dizer uma coisa. Existe uma teoria que foi dividindo as gerações em tempo. Né? Depois da Guerra Mundial, o Baby Boomer, que faz, o nome está dizendo, Baby Boomer, a explosão de criança, o mundo ficou sem gente, muita gente morreu na Segunda Guerra Mundial, muita gente mesmo, milhões de pessoas morreram na Segunda, muitas milhões, centenas de milhões, e o que acontece é que o mundo ficou despovoado, principalmente de homens, então era necessário fabricar crianças, então era normal que as famílias fossem incentivadas a ter 6, Vários 7, filhos, 8, 10, e a gente conhece casos de famílias com 12, 15, 20, Minha avó teve 13 filhos. 13, então. Então era extremamente Mãe comum. do meu pai. Era o dever cívico de sua avó ter 13 filhos. É um dever cívico Pra- ajudar né? a povoar. E essa geração, como houve uma explosão, a vida ficou mais calma, mais acertada, então era hora de voltar ao normal. E ter filhos era a gente produzir mão de obra, produzir gente que pudesse tocar essa terra. E um país, ele precisa de juventude, né? Que tem disposição, tem empenho, tem tudo. Então, Baby Boomer. Depois, a geração X, que é a minha, né? Que chamava geração X, porque ninguém sabia exatamente o que pensar da geração. É por isso que ela chamava geração X. Não é porque ela tinha uma característica muito clara, mas ninguém sabia exatamente o que pensar. E depois da geração X, começa, então, a geração Z, a geração Y, a geração Y, a geração Z, a geração milênio. Só que as pessoas falam disso, né? E há muitos gurus que falam disso, dando a falsa sensação de que se eu estou numa geração, eu tenho tais e tais características. Isso não tem nenhuma chance de ser verdadeiro. Ainda que existam características comuns numa determinada época, não é? Isso tem muito a ver com as pessoas daquela época, não propriamente com as pessoas que têm determinada idade naquela época. Né? Então, por exemplo, eu digo assim, vamos ver? Nós estamos falando assim, os millennials, meu filho é millennial, né? Para pegar na classificação dos millennials. Eu falei, quem nasceu em 2005 para frente, meu filho nasceu em 2008. Então, Ufa, Juan, você não é millennial. Então é a geração Z. O que acontece é, você nasceu meu filho, por exemplo, fala assim, ó, é a geração hiperconectada. Não, é verdade. Mas meu filho é hiperconectado, meu filho é de classe alta. Não é verdade? Meu filho só estudou em escola particular, meu filho é de classe alta, meu filho nasceu com acesso à internet, nasceu com equipamentos de primeira qualidade. Né? Meu filho manuseia celular de primeira qualidade desde sempre. Ele me vê trabalhando num computador desde sempre. Em casa sempre teve internet, teve televisão, né? E ele, assim que teve idade, ganhou seu celular, e o celular foi mudando, ele já está na 5ª geração de celular, ele tem iPad, ele tem tudo. Né? Ele tem fone de ouvido, ele tem conexão com todos os streams. Ora, como é que eu pego as mesmas características do meu filho e levo para a Rocinha, por exemplo? Eu levo para crianças para o interior do Piauí. Como é que eu explico a geração millennium para essa criança? Então, o que me incomoda nas gerações é exatamente essa divisão. Agora, eu passei gerações, é verdade, dentro de um mesmo nicho. Dentro de um mesmo nicho. É verdade. Então, por isso que eu consigo ver essas gerações. Porque eu só estudei em escolas, eu só dei aula em escolas particulares, né? Eu só dei aula em escolas particulares. Em escolas particulares de elite. Então, o que acontece? As pessoas que vinham lá, as mais despreparadas, já eram preparadas. Né? Tinha muitos alunos que eram egressos
da escola pública que entravam com bolsa. Mas o fato dele entrar com bolsa já dizia que lá na escola que ele estudava, ele já era o nerdzinho daquela escola. Então ele já veio pra cá. Então foi pegando a nata de todas as escolas públicas e foi jogando ali. Como o sistema era um sistema bruto de escola privada, de elite, o que acontece? Ex-alunos que tinham o que oferecer, ofereciam cada vez mais. E alguns alunos que eram de elite, mas que não eram alunos elite financeira, não é? Mas que não eram alunos que tinham assim um grande preparo, um grande interesse e tal, o meio acabava fazendo com que o pior aluno fosse um bom aluno. Essa que é a verdade. Então, eu posso falar das gerações dentro do nicho que eu trabalhei. Então, eu sempre gosto de pensar em gerações, e aqui deixo essa reflexão para as pessoas. Não falem em geração como se todo mundo daquela época fosse a mesma coisa, porque isso varia de estado. Cara, eu ensino em escola privada de elite no sul do Brasil. Em Maringá, que é a melhor cidade para se viver nos últimos 3 anos, e desde que a série histórica começou, ela sempre esteve presente lá. Acho que a pior posição de Maringá foi 7ª, 8ª colocação. Uma escola em que os bairros são asfaltados, e que tem escola nos bairros, uma cidade que tem 3 bolsões de mata conservada dentro da cidade, uma cidade que tem asfalto em todas as ruas, luz elétrica em todas as ruas, água encanada, que tem coleta de lixo, que tem coleta seletiva, que tem tudo isso, esgoto tratado, tudo isso confere a Maringá um ar diferente. Não é verdade? Confere um ar. É uma cidade de serviço, é uma cidade universitária. Nós temos grandes centros universitários aqui em Maringá, grandes hospitais, grandes médicos, grandes advogados, não é verdade? Então, muitos escritores de Maringá fizeram fama nacional. Então, repara que eu estou num bolsão. É injusto que eu compare as gerações desta cidade, onde eu vivo, com o resto do Brasil, que tem disparidades sociais e culturais muito fortes. Então, é nesse sentido que eu sou um pouco temeroso na análise do que diz respeito às gerações. Agora sim, dentro do bolsão que eu trabalhei, eu vi gerações, eu tive chance de ensinar para pai, para filho, não é verdade? E agora eu teria chance de ensinar para neto. Muita gente vem para mim e diz assim, pô, eu queria que você desse aula para o meu filho. E eu sempre digo, meu tempo passou. Tem outros bons professores por aí, não sou o único, tem outros bons professores, né? Eu gosto da aula, eu gosto de ser professor, e sem modéstia eu sei que sou um bom professor, né? E meus alunos dizem, eu sei porque meus alunos dizem isso, né? E alunos de várias gerações. Então, aquele aluno que estudou comigo quando eu era menininho, eu entrei na sala de aula com 19 anos de idade. Então, tenho alunos que têm a mesma idade que eu, alguns mais velhos que foram meus alunos, mas porque eu era muito jovem. Imagina, eu com 19 anos estava na sala de aula, no cursinho, ensinando literatura brasileira, né? Então, tem alunos que entraram pro cursinho com 18 e tinham aula com um cara de 19, né? Mas o cara falava assim, mas naquele tempo você falava a linguagem deles. É legal. Só que o tempo mudou e eu continuei falando a linguagem deles. E o tempo mudou e eu continuei falando. Quer dizer, é o que eu disse, voltando à minha fala lá do começo. Eu sou um homem do meu tempo. Se hoje é tempo de Instagram, eu uso Instagram, né? Quando era tempo do Orkut, eu usava Orkut. Do Facebook, eu usava Facebook. Se amanhã não existir mais Instagram, eu vou me adaptar ao TikTok, sei lá o quê, que outra rede, né? Eu não tenho um perfil no TikTok, não é? Mas eu tenho um perfil ativo no Instagram, eu tenho um perfil ativo no LinkedIn. E eu uso isso, né? Eu acredito nisso, eu acredito nos podcasts. A prova clara de que a vida inteligente não vai acabar, eu estou num podcast de 2 meninas. De 2 meninas no sentido literal da palavra. Meninas, jovenzinhas, não é verdade? Sim. Jovenzinhas. Isso é a prova clara de que a vida inteligente não vai acabar. Então, vocês, meninas, são um grande sopro de esperança, né? E eu acho que eu tenho participado de muitos podcasts. E eu acho muito legal poder vir aqui discutir com pessoas de outra geração que não a minha, interessadas nessa conversa fiada que eu tenho aqui. Entende? Não? Interessado. Eu acho isso muito bacana. E sabe o que é legal? Mais gente vai assistir isso e mais gente vai ver, vai curtir, vai comentar, vai recomendar. E é isso que tem que ser. Então, você não precisa entrar lá para dizer assim, cara, eu achei a conversa desse professor idiota do começo ao fim. Parabéns, é a sua opinião. Deixa lá escrito, não tem nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema com as pessoas dizerem isso. De novo, eu votei no começo. Isso é ofensa e não vai colar em mim. Entende? Eu nasci revestido de teflon. Entende? Bate aqui. Essa é a... Ai, professor. Que delícia foi isso, hein? Nossa, muito obrigada. Eu tô muito emocionada. A gente tava bem ansiosa. Hoje é aquele checkzinho da vida, assim, né, Mário? Hoje é um check da vida, assim. Muito obrigada mesmo. Bom. Eu fico muito feliz. Pra gente é super especial. Quando eu falei que eu ia chamar o professor, não sabia direito como, né, funcionava. Sim.
E você foi tão acessível, assim. E hoje é difícil as pessoas serem acessíveis, sabe? Aham. Principalmente as pessoas da internet. Então, eu queria agradecer, né, Mari? Sim, A gente muito. tá absolutamente grata por Que estar bom. com a gente nesse Eu começo. fico muito feliz. Eu queria deixar para as pessoas, né? Eu não estou de frente com a Gabi, Isso, eu Não é? queria que o professor por deixasse quê? um poema De- também. de frente com a Mari. Não é? Não era de frente com a Peraí, de Gabi, frente com a senta aqui Mari. pra ficar de frente com a Rapidinho, Gabi. senta aqui, a Gabi tem uma tá aí, É verdade, aqui nos cara. bastidores nós É, temos tem uma a Gabi. Gabi. Vem aqui que eu quero ficar de frente com a Gabi. Vem, Gabi, Aqui, ó, vem. tá Senta, encosta aqui, de frente com a Vai, Gabi. de frente com a Gabi. Sabe que as pessoas perguntam assim. E a Gabi sempre perguntava isso, né? Você deixa uma frase, uma palavra. Aham. Falava isso, deixa uma frase, uma palavra, um pensamento, o que você quiser e tal, não sei das quantas. E eu sempre dizia assim: o dia que eu for a Maria Gabriela, não fui. Mas o dia que eu for a Maria Gabriela, Uhum. e ela me perguntar, deixa uma frase, um pensamento, eu diria, eu vou deixar uma coisa, o lema de vida do Picasso. Eu roubei do Picasso este lema, mas eu acredito que o Picasso também deve ter roubado de alguém. Né? Porque o Picasso ele era especialista em meter a mão na ideia dos outros. Né? Tanto que as pessoas cobriam o quadro quando o Picasso ia, porque ele roubava, ele via uma ideia, ele pintava muito rápido. E agora que eu tô de frente com a Mari, com as Maris, E com a Gabi? Gabi. Por quê? lema de vida do Picasso que eu roubei pra mim, espero que vocês guardem pra vocês. Eu não procuro, eu acho. Aê, muito bom. E é com isso que a gente se despede. Eu vou deixar aqui com a equipe Marianas original, cara. Essa daqui Essa faz é a parte de Gabi. toda a criação com a gente. Eu vou deixar uma frase que eu li no seu Instagram, professor, que é: a pessoa mais poderosa do mundo é o contador de histórias. Isso. Ele define a visão, os valores e a agenda de toda uma geração que está por vir. É do Steve Exatamente. Jobs. Isso, eu sou um contador de histórias. Isso aí, a gente deixa aqui o contador de histórias para o nosso episódio do Marianas. A gente agradece a sua presença, a sua paciência, a sua audiência. E a gente se vê no YouTube, mais próximo da sua casa. Valeu! Tchau. Beijo! Beijo.